Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Roberta Sodré. Estamos aqui falando do prédio do Sebrae São Paulo, né? Já agradeço aqui a participação da Priscila, da Carla. Queria também comentar, né, que essa é a primeira de muitas lives que ocorrerão aqui durante o ano. Que essas lives elas têm o propósito de disseminar o conhecimento sobre o programa Incubadora, do Incubadora Sebrae São Paulo. E para que a gente comece falando sobre o LinkedIn, eu queria só antes comentar um pouquinho o que é esse programa, né? O programa Incubadora é um programa que o Sebrae desenvolve em parceria com alguns escritórios regionais, nos quais esses escritórios têm as parcerias com os parques tecnológicos, com as universidades, e nessa atuação nós atendemos, juntamente com a incubadora, os incubados. E nesse programa nós trabalhamos durante 8 meses o desafio proposto com o incubado e o seu mentor Sebrae, desenvolvendo negócios de base tecnológica. Então eu convido aí quem já eu tenho certeza que o pessoal da incubadora já está nos acessando, mas também convido quem estiver nos vendo a conhecer um pouquinho mais sobre esse programa. E dando sequência à nossa atividade aqui da live, lembrando que o tema hoje nós vamos falar de LinkedIn, o quanto que é relevante e importante, eu queria pedir aqui para as minhas convidadas se apresentarem, comentarem um pouquinho mais sobre o trabalho delas e o que trouxe elas para estarem conosco aqui hoje. Então queria que você se apresentasse, cara, e já começar. Queria te agradecer a participação. Eu que agradeço por estar aqui, eu digo que o Sebrae é muito importante na minha vida também, sou uma mãe empreendedora, comecei a empreender ainda antes de ser mãe, e eu acho incrível esse conteúdo todo que a gente está trazendo hoje, que vai auxiliar em muita gente que está com a gente, né? Então, meu nome é Carla Falcão, obrigado pela oportunidade. Eu sou uma profissional da área de propaganda e marketing, que vivi muitos anos no mundo corporativo, cansei daquela vivência e queria empreender. E foi aí que o LinkedIn começou a me ajudar, porque eu digo que eu passei por um desafio muito grande, né? Eu mudei de cidade, saí de São Paulo para Campinas, ou seja, eu fui empreender numa cidade em que ninguém me conhecia. Também fui empreender com uma empresa que não tinha nenhum cliente, eu tinha acabado de criar minha empresa, para trabalhar com uma área, mídias sociais, que hoje trabalho muito com LinkedIn e estratégia para negócios, que também era muito nova, em 2009. Então eu tinha o tripé das dificuldades para empreender, e foi aí que o LinkedIn começou a me ajudar muito. Porque a gente tem um ponto importante, que a nossa carreira e toda a nossa vivência profissional constrói junto com a gente relevância, competências, habilidades que o mundo depois quer comprar a partir do seu negócio. Então foi assim que o LinkedIn me ajudou. Hoje eu sou uma consultora, palestrante na área de LinkedIn, principalmente para empresas, para empresários, né? Trabalho com isso há 6 anos, já especificamente no LinkedIn, e também tenho uma rede de mães empreendedoras. Adoro fomentar outras mulheres e outras mães, entendo as dores das mães que também estão querendo empreender com a gente e ajudar a gente a construir um ecossistema mais próspero e produtivo para todos. Muito obrigada por estar aqui. Bacana. Então, já aproveitando o tema, né, quem quiser se conectar ao LinkedIn é Roberta Sodré Costa Leite, Carla Falcão, Carla né? Falcão. Tem um Instagram também, quem quiser, Carla Falcão _, acompanha por lá. Bacana. E vamos arrasar aqui falando bem mais muitas aí dicas sobre company page, sobre tudo aí que a gente vai falar bastante agora. Bacana. E aí, agora eu queria que você se apresentasse. Obrigada. Obrigada, Roberta. Obrigada, Carla. Conheci a Carla agora também, minha parceira de palco. Eu sou Priscila Minelli, eu sou uma executiva na área de desenvolvimento de negócios e também na área de relacionamento. O meu contato com o Sebrae hoje eu atuo como consultora dentro da Right Management, que é uma consultoria de recursos humanos voltada para o desenvolvimento organizacional, né? Quando a gente fala de talentos dentro das empresas e quando as empresas emitem os funcionários e eles contratam para esses funcionários, enfim, para os seus ex-colaboradores, um programa de transição de carreira. A minha responsabilidade hoje dentro da Right é conectar esses profissionais para o mercado de trabalho e especialmente falando da ferramenta do LinkedIn.
E o Sebrae, como parceiro nosso, é onde as possibilidades que esses executivos em transição de carreira têm, né, diante desse novo mundo de trabalho, essas novas tecnologias surgindo, o Sebrae tem sido um apoio para os profissionais que querem, né, empreender ou se tornarem mentor, enfim, é um parceiro e tanto, motivo pelo qual estou hoje aqui, Roberta participando junto conosco. E a minha conexão com o LinkedIn foi porque até então eu trabalhando na Wright, fazendo as conexões de mercado, cada vez mais se via a necessidade, né, desses profissionais terem um perfil coerente, condizente com aquilo que eles estavam se apresentando para o mercado. Obviamente que hoje a gente vive dois mundos, né, o mundo real e o mundo virtual. E o mundo virtual, quando a gente fala de um contexto corporativo, a gente fala em LinkedIn. Então eu fui me especializar, tenho me especializado cada vez mais na ferramenta, até com a ajuda dos próprios profissionais que estão em transição, porque ela muda a todo momento. Então eles trazem o material para a gente, eles trazem dúvidas e a gente, diante disso, vai se comportando de forma diferente. E isso tem ajudado para que eles se exponham, né, para que eles ponham-se para o mercado de uma forma mais corporativa, uma forma mais madura, digamos assim, para que ele venda o seu marketing pessoal, né? Não só ele como pessoa física, mas também como pessoa jurídica, que é o objetivo hoje da nossa live, né? Falar para vocês empreendedores a importância de se ter um perfil, tanto pessoa jurídica quanto pessoa jurídica. É isso, obrigada. Isso. Obrigada, Carla, obrigada, Roberta. Pessoa física e pessoa jurídica. Desculpa, pessoa física e pessoa jurídica. Não, perfeito. Coisas de ao vivo. Isso aí. Então eu já queria até também, junto com as apresentações que eu já agradeço, né, Priscila e Carla, contar um pouquinho como é que foi a escolha dessas duas super profissionais para estarem aqui conosco. A Priscila e a Carla têm carreiras executivas, mas hoje a Carla está empreendendo em negócio próprio, né, que tem um viés que seria muito bacana para a gente pensar nos empreendedores que hoje que estão nos ouvindo nesse momento e que tem essa questão de uma vida dentro de uma empresa, eu digo um sobrenome corporativo e está nessa transição para o seu negócio. Exatamente. E acho que essa pode ser, eu diria que quase que com certeza, muitos que estão nos ouvindo. E só para fazer uma liga, e aí eu já solto para vocês a outra pergunta, é também olhar sobre esse aspecto que a Priscila trouxe, desse mundo mais corporativo, desse papel de, às vezes, você querer pensar numa recolocação, e eu vejo também essas duas possibilidades. Às vezes, a gente tem hoje uma rotina tão incrível que você pode estar empreendendo um negócio próprio, empreendendo para terceiros, enfim, a gente pode ter todas essas questões. Que lembrar que a Wright tem nos ajudado muito com essa questão também dos nossos mentores, né, que a gente chama de mentoria spot dentro dos programas. Então, dizer que esses mundos se colidem o tempo todo, as empresas e os empreendedores. E aí eu já vou emendar uma pergunta para você aqui, Priscila. O que o LinkedIn, na tua opinião, além de uma rede social, indo mais já propriamente para o LinkedIn, como é que você posiciona ele hoje para quem está querendo empreender ou para quem está querendo ir para um outplacement, vamos dizer? Bom, eu comentei que a questão do mundo virtual e do mundo real. O LinkedIn, diferente de outras mídias sociais como Instagram, Facebook, Twitter, enfim, infinidades de exposição que você tem hoje, o LinkedIn seria o canal mais apropriado quando você fala de mundo corporativo. E além de uma mídia social, né, até recentemente eu estive na sede do LinkedIn e uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o LinkedIn ele não é propriamente dito para quem está buscando um novo trabalho. Ele é muito mais para relacionamento, para fazer negócios de uma forma geral, do que só propriamente para buscar uma nova posição no mercado de trabalho. Então ele é para quem quer fazer conexões, ele é para quem quer vender o seu produto, no caso você é empreendedor, a sua empresa, ele é para falar de você como pessoa jurídica, como pessoa física, como profissional. E ele, além do que ele vai, né, eu digo de uma mídia social, ele é o seu elo com o mundo real quando a gente fala de mundo corporativo.
Então hoje, quando se fala em mídia, né, quando você fala de exposição para mercado, a gente se fala em LinkedIn. É muito comum, como exemplo, quando eu estou conversando com uma empresa ou até com um headhunter, com uma consultoria, você fala o nome do profissional, ela já está falando outras coisas que você fala, poxa, calma, ela já está lá no LinkedIn porque é o tempo todo conectada. Eu sempre estou conectada, é no meu celular, é no trabalho, no caso, no meu notebook, é o tempo todo. Eu recebo conexões, eu faço conexões, eu intermedio relacionamentos, tudo dentro da ferramenta. Então ele vai além de uma mídia social, né? Ele é uma mídia social, mas com um cunho corporativo e disposição, obviamente, para o profissional que quer vender e quer se vender. Essa é a minha opinião. Não, e eu já emendo a mesma pergunta para você e colocando uma pimentinha. Eu tenho essa impressão, né, a gente que trabalha ou dando aula ou ministrando uma palestra ou batendo um papo com mais gente, eu tenho a impressão que as pessoas já de fato se conectam. E nesse sentido, elas vão dar mais relevância àquilo que você vai ouvir quando elas confirmam isso, né, nessa questão, né? Então, qual que é a tua visão, Carla, em relação a essa? É muito bacana esse contraponto que a gente tem entre a pessoa física, que a gente fala, a pessoa que está trabalhando para uma empresa e aquela que está gerenciando o próprio negócio, que existe uma sutil diferença ali. Na verdade, a gente precisa muito dos colaboradores das empresas, porque a gente entende hoje, dentro de estratégia comercial, que esses colaboradores são os embaixadores da marca que você representa. E isso é muito interessante, né? Quando você está buscando uma recolocação ou quando você está fazendo parte de uma companhia, a tua presença, o teu personal branding é muito importante para a marca que você representa. E isso abre portas para você gerar mais negócios, bater metas, desenvolver a empresa, construir o crescimento na carreira que você está buscando. E é muito parecido, mas com detalhes diferentes para o empreendedor. O empreendedor, ele vai muito precisar focar em dar diferencial para o conteúdo que ele oferece, para o perfil dele, com as competências que ele adquiriu ao longo da carreira, para poder dar relevância no serviço que ele oferece. Então, se, por exemplo, no meu caso, sou uma profissional que atuei muitos anos na área de marketing, com agências digitais de marketing. Então, eu tenho uma história, uma vivência de mundo corporativo, de agência, de propaganda, que é muito importante para outros negócios. Então, eu, enquanto empreendedora, utilizo esse conhecimento, falo de conteúdos, reforço a minha presença de marca pessoal, ajudando outros profissionais que precisam do que eu faço. E a partir de matérias, de fotos, de cursos, de eventos interessantes, né? E isso também pode ser feito pelo mundo corporativo, porque quando eu represento uma empresa, eu me desenvolvo, eu participo de treinamentos, eu participo de projetos importantes para a empresa e sou a primeira voz que a empresa tem para divulgar isso. E isso é muito importante para a gente nesse processo também. Bacana. E já fazendo duas considerações, que você comentou que você tem disponibilidade para algumas pessoas que se organizarem para estar num outro evento em que você vai estar falando mais sobre isso e de repente pensar numa agenda em que você possa atender algumas pessoas rapidamente. Assim, sugerindo aqui, isso. Eu costumo fazer algumas lives também. Essa vai ser pelo meu canal de Instagram, no dia 16, se não me engano, é próxima terça-feira, à noite, onde eu vou abrir uma hora para receber perguntas de vocês. Dúvidas sobre LinkedIn, sobre perfil, sobre estratégia, vou responder isso ao vivo também. Então é bacana que dúvidas que possam surgir daqui Perfeito. A gente pode mapear e lembrar disso, né? O perfil é fundamental. Não adianta você pensar em ter uma página empresarial sua, que a gente vai falar da company page, já vou emendar se você não cuidar do seu perfil. Isso. Seu perfil é importante para recolocação, seu perfil é importante para geração de negócio. Sem ele, nada existe. A gente vai construindo o nosso raciocínio aqui em todas essas questões, então eu já falo para as pessoas se organizarem, para estarem conosco e acessarem essas duas assumidades aqui em LinkedIn, para depois que vocês derem uma revisada nos perfis de vocês, vocês voltarem a se conectar com essas pessoas para ver o que aconteceu. E aí eu já te faço uma outra pergunta. Você falou dessa sua transição aí, essa Sim. sua relação com as mães e tudo mais. E aí eu te pergunto, pessoa física, pessoa jurídica, se a gente tivesse que colocar isso numa ordem, me conta um pouco como que é na sua visão, você sair de um mundo corporativo, ter um perfil pessoa física e migrar para uma experiência como empreendedora e como uma company page, é isso? E ter uma company page, ter que a uma gente falou, company né? page. Vou desmistificar essa questão da company page. É muito bacana porque essa é a minha vivência, né? Então, assim, eu vivi 15 anos no mundo corporativo, crachá, representando marca, desenvolvendo dia a dia lá.
E aí, quando eu me vi empreendendo, eu digo, e agora? Como que eu divulgo o que eu estou fazendo? Como que eu começo essa história? Como que eu crio um significado para tudo que eu fiz, fazer sentido para me ajudar a vender o meu produto ou o meu serviço? Mas tem um ponto importante, no LinkedIn a gente não vende abertamente, a gente fala de conteúdo, a gente cria relevância no conteúdo e esse conteúdo indiretamente vende aquilo que a gente faz. Então, o que a gente tem para falar? Eu atendo muitos profissionais, às vezes, assim, que estão há anos no corporativo querendo empreender. E como eu faço essa transição? Imagina, eu sou um engenheiro, trabalhei muitos anos em fábricas, em operações do mercado automotivo, adquiri skills de gestão de pessoas, de gestão de projetos, de planejamento, de uma série de validação de indicadores. Todos esses skills que você construiu a partir das experiências profissionais que estão no seu perfil são fundamentais para você empreender hoje. Então a gente tem um ponto ali no perfil do LinkedIn que chama resumo. Presta atenção no resumo. Se você não preencheu o seu resumo, você não é um perfil campeão. Vamos falar de perfil campeão, né? Tecla SAP aqui, só para se as pessoas não souberem muito o que é skill, assim, que são as nossas competências, aquilo que você já trouxe como conhecimento anterior, né? Aquelas habilidades. Isso. Né? Então, que a relevância de você trazer essas competências anteriores para o teu dia a dia empreendedor. Perfeito. E aí eu estava comentando justamente sobre o resumo, que é esse ponto que existe a ser preenchido no perfil, que é importante para transformar o teu perfil em um perfil de destaque e que pode contar essa história. Hoje a gente fala muito que esse resumo era a antiga carta de apresentação sua no LinkedIn. Hoje a gente usa que é a oportunidade para quem quer empreender de fazer o seu storytelling. O que é o seu storytelling? É contar por que você é um engenheiro que foi apaixonado por gastronomia a vida inteira e de repente abriu um negócio de alimentação. Qual o link que a tua carreira, a tua trajetória, você enquanto pessoa te trouxe para isso? Isso vai validar toda a tua trajetória corporativa, vai te dar destaque e vai gerar credibilidade para as pessoas confiarem em você. E é aí que o LinkedIn vai te ajudar muito a fazer essa transição. Muito bom. E Priscila, em relação a isso que a Carla estava comentando, né, de você fazer essa transição para a veia mais empreendedora, e quando a gente está pensando que podem ter muitos nos assistindo que também às vezes estavam numa empresa ou tiveram uma empresa e vão ter que justificar ir para outra empresa. Você tem alguma dica, enfim, como é que é essa transição aí, olhando os perfis? Então, é muito comum, quando a gente, lá na Right, a gente recebe profissionais, e aí são profissionais de N segmentos, com diversos skills, né, competências, carreira, eles migrarem de um segmento para o outro. Então, eu vou dar como exemplo, teve uma profissional que ela me procurou, que ela queria construir o perfil dela, ela vinha da área de marketing, mas ela era apaixonada por arquitetura. E aí, o que ela queria saber? Tá, mas como eu chamo a atenção, já que eu quero me vender como uma arquiteta? Eu disse para ela assim, o que foi que te levou a ser uma arquiteta? Ou pelo menos ir para esse caminho que você quer, né, de empreender como arquiteta? Então, assim, faça tudo aquilo, assim, construa, coloque na sua página do LinkedIn, no seu resumo, nas atividades que você exerceu, porque lá no LinkedIn, ele tem lá uma estrutura de seção de perfil. Essa seção de perfil é onde vocês vão colocar as informações relevantes sobre vocês. Então, quais empresas que vocês trabalharam, um resumo de quem é vocês, se vocês têm influência em algum idioma, inglês, outro que não seja o português, se fizeram algum trabalho voluntário, enfim, tem informações sobre quem é o profissional, Roberta, Carla, Priscila. Mediante essas informações, o que eu pedia para ela? Então veja exatamente aquilo que te faz diferente para você se sobressair nesse mundo de arquitetura. Tá, a arquitetura não tem nada a ver com marketing, mas tem. Você geriu pessoas, você tem ali a sua veia, né, de ser inovadora. Então, isso o que vai fazer a diferença quando você for para esse novo segmento, essa nova área de atuação? Então, assim, é muito o que a Carla comenta, né? É você registrar e validar aquilo que você foi como profissional para que você fala exatamente, né, e exerça isso nesse novo conteúdo para onde você quer ir. Então, por exemplo, eu sempre trabalhei a vida toda em banco e agora eu tenho uma empresa de financiamento ou de algum outro tipo de situação
que exerce ali ou que tem um canal para banco. Como é que eu falo isso? Então, assim, você valida como pessoa física, né, como você, profissional, aquela empresa que você está abrindo, aonde você está querendo empreender. Tá bem? Posso complementar? Claro. Porque eu lembrei de um ponto importante que eu gosto de mensurar, que é a questão de que cada um de nós é uma startup. Às vezes a gente pensa marketing pessoal, que nós só somos empresários ou empreendedores quando temos de fato um negócio aberto. E a gente pode pensar de uma forma diferente. Existe até um livro de um dos criadores do LinkedIn que se chama The Startup of You, que eu gosto muito de falar, porque os americanos eles têm uma visão um pouco diferente do brasileiro quando a gente fala em mundo corporativo, né? Eu digo que o brasileiro veste muito a camisa da empresa, ele vira a empresa, ele é a própria marca. E o americano não, ele já valoriza mais o branding pessoal, o nome dele é a marca dele. E ele ajuda a construir o resultado da empresa. Então, quando a gente pensa que cada um de nós tem um nome e que este nome é a sua própria startup, a gente pensa em quem foram os seus primeiros investidores? Seus pais, as escolas que educaram vocês, as universidades? Quem foram os seus primeiros clientes? O teu próprio primeiro empregador, os teus primeiros estágios, os teus primeiros empregos, são pessoas que investiram em você, apostaram financeiramente todo mês um salário para você gerar resultado para eles. Isso é um investimento. Então, olha como nós todos temos já um quê de empreendedorismo com a nossa marca pessoal. Né? E essa questão de ser uma startup nos dá uma visão diferente de como que eu valorizo o meu nome e isso gera os negócios da minha empresa ou da empresa que eu represento. Gosto de falar disso. Excelente a analogia, achei bem bacana a gente pensar sobre esse ponto de vista, né? De você estar prototipando e se testando para o mercado. E por isso cuidar do seu nome, Exatamente. Independente para quem você trabalha ou o que você faça. A importância e o desenvolvimento seu enquanto profissional e carreira que agrega e valoriza o seu passo no mercado. Perfeito, muito bacana. E aí eu já vou para uma questão que a gente está conversando aqui, um pouco estrategicamente, como que a gente pode pensar no LinkedIn, e nós vamos entrar agora um pouquinho na parte mais tática, né? Nós não estamos com uma apresentação, a gente vai bater um papo aqui, mas com certeza a gente tem material que pode encaminhar para vocês, e se tiverem perguntas, eu não sei se tem... o que é o LinkedIn? Uma pergunta aqui, o que é o LinkedIn? Não, bacana. Então eu vou fazer a minha definição e vamos ver quais são as definições mais técnicas em relação a isso. Mas eu já emendo aí, então vamos só responder essa pergunta. Na minha opinião, o LinkedIn é uma rede social para negócios, e aí eu já emendo aí qual de vocês duas gostaria de fazer uma definição mais técnica. Para mim, ela é uma rede social, né? Uma mídia social voltada para negócios e relacionamento, porque o core principal do LinkedIn é relacionamento. É por intermédio do relacionamento que você faz negócios. Né? Assim, tanto você se vendendo como marketing pessoal, como pessoa física, de quem é você, quanto também em relação à sua empresa. Né, quando você quer vender o produto da sua empresa. Tem até um slide que o próprio LinkedIn fala, que é em relação ao Dunkin' Donuts. Qual é a percepção do Dunkin' Donuts em todas as mídias sociais? E quando você fala de LinkedIn, você pode falar que o Dunkin' Donuts, por exemplo, alguém está comendo aquele produto, alguém está vendendo, alguém trabalha naquela empresa Dunkin' Donuts, alguém está recomendando que você compre. Então existem várias possibilidades e tudo isso é relacionamento. Então, para mim, LinkedIn é uma rede de relacionamentos que conecta pessoas, conteúdos e empresas e negócios de uma forma geral. Ela está mais direcionada às pessoas e às pessoas que estão dentro de uma organização do que produto, que talvez fosse mais Tem a parte de produtos, sim, né, do próprio LinkedIn. E a parte de marketing toda. Exatamente, sim, como né? ferramenta, mas não é. O principal dela é relacionamento. Eu concordo, a palavra relacionamento está totalmente alinhada com a proposta do LinkedIn. Na verdade, o LinkedIn hoje é uma rede que atua em vários pilares, recolocação, marketing, perfil, usuário e conteúdo. Mas o LinkedIn, ele muito também se define como uma ferramenta que quer tornar as pessoas mais produtivas e melhor sucedidas. Essa é uma das telas que a gente gosta muito de falar. E, na verdade, ela é muito mais do que uma mídia social, uma rede social. Ele é um canal de comunicação para você auxiliar o seu desenvolvimento profissional, através de conteúdos, de discussões, de conhecimentos, de grupos, de trocas de conversa e networking também. Ela te possibilita hoje entrar em contato com qualquer pessoa no mundo.
né? Ela te dá benefícios hoje para que você possa abrir portas para o seu empreendimento em qualquer empresa no mundo, para que você possa buscar uma recolocação em qualquer empresa no mundo. Mas para isso você precisa estar conectado e envolvido com esse canal. Não adianta a gente só ter um perfil e deixar ele abandonado lá, porque ele não vai trazer o resultado que você quer. Por isso a palavra relacionamento é a principal. É nela que você conversa com as pessoas, é nela que você gera conteúdo, que você aprende, se desenvolve, troca com o outro e faz tudo isso se multiplicar para ser mais produtivo e ter mais sucesso. A gente está falando também sobre esse aspecto muito da gente ter visibilidade, mas pensando na vida do empreendedor também é o recrutamento. Ele deve, né, se falando de mundo de incubador, startups, o profissional que eles às vezes precisam para dentro da empresa, eles com certeza encontrarão dentro do LinkedIn. E nesse sentido, as pessoas hoje também têm essa busca por estar ligado aos seus princípios, o recrutado também quer saber quem é a empresa para ver se ele vai se conectar naquele negócio ou não. Está ligado ao propósito daquele negócio. Isso, para poder construir uma rede maior. E um ponto importante que a Carla comenta é que o LinkedIn ele não tem um alcance só no Brasil. Quando para você entrar na web, é www.linkedin.com. Ele tem um alcance mundial. Então, assim, por exemplo, neste momento, quem tem perfil no LinkedIn, ele pode estar sendo acessado por alguém que não seja no Brasil. Então, assim, essa flexibilidade, essa visibilidade que o empreendedor, ou que o profissional, né, que a pessoa tem dentro do LinkedIn é o que faz toda a diferença. Né? Eu, por exemplo, como trabalho com profissionais em transição, é o tempo todo eles se conectando quando eles querem uma carreira internacional. Então, por intermédio do LinkedIn, é o caminho mais fácil, né, menos burocrático, para ele chegar e perceber se a empresa faz sentido, se o lugar onde ele está escolhendo faz sentido, quem ele vai acionar, se ele quer, por exemplo, quero ir para o Canadá, eu quero ir para a Europa, quem é que eu aciono, quais são as empresas, e tudo isso é no LinkedIn. Existe até, recente, uma conversa que eu tive com uma pessoa do LinkedIn, ela disse que eles estão promovendo uma série de iniciativas internas, porque cada vez mais os colaboradores da ferramenta têm o seu perfil atualizado e cada vez mais as pessoas também entram, né, ou se cadastram no LinkedIn. Tanto que a idade hoje mínima para entrada no LinkedIn são 13 anos e não mais 18 anos. Então, para um estudante, né, que quer ter o seu perfil ali colocado para arrumar um trabalho como jovem aprendiz, ou como trainee, ou até mesmo como estagiário, é por intermédio do LinkedIn. Hoje você encontra vaga de estágio, vaga de trainee, tudo buscando, né, na ferramenta. E hoje o LinkedIn tem 2 usuários novos por segundo. Tamanho é o crescimento dessa plataforma. O Brasil é o 4º país na rede de importância dentro do LinkedIn. Eu falo sempre que o brasileiro adora bater papo, adora conversar. E em mídia social tem muito a nossa cara e funciona muito bem e sempre com destaque aqui. E aí o LinkedIn cresce, olha pra gente com essa importância e diz como que a gente pode transformar essa ferramenta para ajudar a vida de todos eles também. Bacana, exatamente. Muito bom. Agora eu queria entrar numa questão mais técnica ou numa questão mais tática, né? Vamos pensar aqui sobre a questão dos perfis. Quais são as informações que vocês entendem que não pode faltar num perfil de pessoa física, né? Lembrando que se a gente está falando da foto, é aquela informação, né, que a gente pode, já me corrijam se eu estiver errada, pensando sobre quais são as palavras que a gente pode usar, né? Não sei com... Quer começar, Priscila? Posso, claro. Bom... Só já emendando, então assim, se eu pensar num perfil pessoa física, eu tenho lá uma foto, se você puder dar dicas, porque eu já vi umas coisas também muito lindas dentro dessa questão da foto, do que está escrito abaixo e o que é a descrição, o resumo, né? Não sei se é essa a palavra correta, mas você tem palavras que vêm abaixo do nome da pessoa e você tem uma descrição. Então, me fala sobre a sua opinião dessas 3 questões mais técnicas, assim. Tá. Pensando que o cara pode ser dono de o nosso cliente, ele pode ser dono de uma empresa, ele pode estar começando, enfim. Conta um pouquinho na sua visão. Bom, como pessoa física, o que eu considero como sendo importante, até para que ele tenha visibilidade na ferramenta. Quando alguém quer saber quem é você, quais são os pontos principais? Quem é você, seu nome, aonde você trabalhou e quem é você como profissional. Porque uma coisa é as empresas que eu trabalhei, quais eram as atividades que eu exercia e quem é a Priscila como profissional.
Hoje eu estou consultora na Right Management, mas eu sou uma profissional oriunda da área de relacionamento, sou economista de formação e aí, enfim, essa sou eu como profissional. Mas estou como consultora na Right exercendo tais e tais atividades. Então, o que é fundamental para que tenha um perfil, no mínimo, coerente, condizente com aquilo que você quer, enfim, exportar para a rede como um todo? Foto. A foto tem que ser uma foto corporativa, né? A gente vê fotos, por exemplo, de pessoas que estão num grupo de amigos ou fotos de um final de semana com a família. Não. Importante é que tenha uma foto corporativa. Não precisa ser uma foto séria, mas também não precisa ser uma foto com um copo de bebida na mão ou uma foto do lado de uma piscina. Enfim, tem que ter coerência, até porque você está se apresentando como um profissional. Tá? Como um executivo, ou como uma executiva, ou como um empreendedor. Diferente das outras mídias sociais, como Instagram, Facebook, que você pode se expor de outra forma. Então, lembrando, é uma ferramenta única e exclusivamente voltada para o mundo corporativo. Então, todos esses cuidados, vocês precisam estar atentos para que não ocorra nenhuma bizarridade, vamos chamar assim. Então, a foto tem que ser uma foto condizente. O nome, normalmente o que eu oriento é que eles usem um nome que eles são conhecidos no mercado de trabalho. Então, às vezes a pessoa tem 4 ou 5 nomes, mas de fato como ela é conhecida? Roberta Sodré, Sodré Costa Leite, enfim. Qual é o nome que ela usualmente é encontrada? Porque normalmente é assim que as pessoas vão fazer uma busca quando faz lá um search sobre pessoas. Abaixo do nome, você tem uma linha para falar quem é você como profissional, que a gente chama de headline, tá? Quem é a Priscila como profissional? Lembrando que eu comentei que eu estou como consultora na Right Management, mas quem é a Priscila profissional? A Priscila é uma profissional oriunda da área de relacionamento, de mídias sociais, de outplacement, de desenvolvimento de carreira, de recursos humanos. Então, esta é a profissional Priscila. Ela está alguém, né? Ou ela está uma profissional dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. Mas quem é ela como profissional? E é essa linha que a gente coloca ali debaixo do nome. E aí quando vocês clicarem, porque todos os campos do LinkedIn, eles estão editáveis com um lapisinho ali do lado direito. Clicando nele, vocês vão ter a oportunidade de preencher essas informações. Então, essas informações são importantes para mim. Se eu trouxesse essa questão para o empreendedor, ele vai se descrever com as competências que ele tem lá e a atividade que ele desenvolve hoje, isso. Ela estaria ali? Pode ser. Assim, a percepção é que tem em alguns casos, que teve até uma profissional que me procurou essa semana passada, e ela colocou de uma forma diferente quem era ela como profissional. Ela disse assim, eu sou uma profissional que ajudo pessoas na área de médica. Ela colocou uma frase que descreveu exatamente quem ela era. Ela não precisou colocar, por exemplo, palavras-chave ou foi segregando quem era ela ao longo da carreira. Ela colocou que ela ajuda os pacientes a se conectar com produtos da área farmacêutica. Então, assim, importante que vocês tenham uma foto, o nome como vocês são conhecidos, as competências, o resumo de quem é você, né? Diferente do que vocês exerceram nas empresas que vocês atuaram, se alguém passou pelo mundo corporativo, e descrever ali quem são, né? Ou quais foram as empresas que vocês trabalharam. Tem outros pontos, mas esses são os principais que eu considero para um perfil de pessoa física. E aí, lembrando, como a Carla comentou no início, não existe como você abrir uma página dentro do LinkedIn da tua empresa se você não tem uma página de quem é você como profissional. Porque, com certeza, quando alguém vai contratar os serviços da sua empresa, ele vai primeiro olhar na sua página, pessoa física, para realmente saber se valida aquilo que você está vendendo. Ok? Então, tá tudo interligado, né? As suas competências, as suas qualificações, aquilo que você sabe fazer e aquilo que você está ofertando para o mercado. Bacana. Bem? E eu já te faço a mesma pergunta, acrescentando uma questão. Quando você é empreendedor do seu negócio próprio, você tem que colocar nessa linha abaixo o nome da empresa ou alguma coisa que esteja vinculada a isso? Esse é um ponto super bacana de falar, porque na verdade até tem uma mudança, né, que a gente vem percebendo nos perfis. Antigamente a gente usava nesse headline que a gente comentou, que esse título tem uma pergunta que fica ali, cargo, título atual ou cargo atual.
E costumava se usar gerente de marketing da empresa tal, assistente de marketing da empresa tal. E os empreendedores às vezes querem muito falar que são o CEO, o fundador, o founder e tal. E às vezes começa a colocar lá, founder da empresa tal, CEO, tarará. É bacana isso, mas assim, vamos pensar na relevância que isso vai atrair e o quanto isso vai atrair pessoas para o mercado quererem saber mais sobre você. Quando a gente fala em cargo, a gente não fala em competência. Então, quando a gente fala em cargo, analista de marketing, ok, um analista de marketing pode ter diferenciais diversos em indústrias segmentadas. Sim. Então, o analista de marketing hoje, como ele poderia colocar? Especialista em marketing de conteúdo, conectando consumidores com marcas da área farmacêutica. No meu caso, como que eu uso? Palestrante, especialista em LinkedIn, conecto mães e marcas, empreendedora, por exemplo. O que você vende? Qual a competência que você usa muito no seu dia a dia de trabalho dentro da sua empresa ou no seu negócio? Por que isso? Você já percebeu que o seu feed de notícias, sabe? Quando você entra e você acessa, tem uma série de notícias e publicações que você vê quem gostou do quê, quem comentou o quê, o que está acontecendo. Cada vez que você interagir naquele feed, que a gente chama assim esse feed, você der um curtir a matéria de alguém, você está multiplicando esse conteúdo para quase toda a sua rede de conexões. A gente não sabe o percentual certo desse algoritmo do LinkedIn, mas a gente sabe que muitas pessoas da sua rede vão ver aquilo que você interage dentro do LinkedIn de uma forma orgânica e espontânea. E isso é muito bacana, mas isso é melhor ainda quando o seu título está alinhado com o que você propõe fazer no mundo corporativo ou de negócios. Porque se as pessoas veem você dando uma opinião sobre uma matéria de um determinado jornal, você junto vai assinar com a sua foto, que tem que estar adequada e alinhada àquilo que você vende, eu sempre digo no dia a dia, claro, né? O teu dia a dia de negócios te dá um look profissional. Qual é essa tua apresentação? Ela tem que estar representada ali na tua foto. Essa foto vai junto com o seu nome, conhecido no mercado, e junto com essa assinatura, que já vai de cara mostrar para as pessoas que você é um palestrante, que você é um consultor, que você é um especialista em determinado item do mercado. E isso vai gerar curiosidade. Deixa eu saber mais sobre essa pessoa. E aí o que ela vai fazer? Vai visitar o seu perfil. Por isso que o teu perfil tem que estar muito bem construído, com a foto correta, com o título correto, com um resumo que apresenta não a experiência profissional sua, mas como você construiu tudo isso, o teu diferencial de mercado, né? E lembra que o LinkedIn ele funciona muito semelhante ao Google em alguns aspectos. Ele tem um sistema de quase SEO, a gente fala que é um sistema de indexação de palavras que diz o que é mais relevante ou não na hora que eu busco uma informação. Então, quando eu digito dentro do LinkedIn especialista em marketing, se o teu nome tiver especialista em marketing naquele headline, esse é o primeiro campo que a ferramenta de pesquisa vai ler dentro do LinkedIn. Então, eu sempre digo quais são suas palavras-chave enquanto profissional, independente da atuação, e como você quer ser encontrado e reconhecido pelo mercado, desde que isso seja verdadeiro também, né? Mas isso é muito importante. Essas palavras-chave, elas precisam se repetir ao longo do seu perfil. Preencherem competências, por exemplo, que a gente tem lá ao final, e outros campos importantes para que você construa um perfil campeão. O que é um perfil campeão? É o perfil que tem essas informações obrigatórias, com foto, título, imagem, localização, e que te torna ainda mais destaque dentro da rede. Tá? E isso é super importante e te ajuda a aparecer mais, a vender mais, a receber mais oportunidade do mercado como um todo. Eu queria acrescentar, e até já para fechar um pouco essa questão mais do perfil, eu, por exemplo, coloquei no meu palavras que não fazem uma conexão de frase, palavras que estão ligadas... Palavras-chave. Exatamente. Mas, pelo que vocês duas estão me dizendo, é que podem ser colocadas desta forma, como pode ser contada uma história exatamente, que faça esse sentido. Faz todo sentido também. Aí que normalmente é o que está sendo mais usado. Assim, eu tenho acompanhado algumas alterações de perfis. Eles estão, assim, é uma nova forma de você se apresentar para o mercado. Bacana. E as palavras-chave, elas vão sendo imputadas ao longo do perfil. O que eu costumo também indicar? Às vezes a gente tem um profissional que ele realmente ajuda a construir perfis de destaque no LinkedIn. E eu faço isso como meu foco, nada além disso. Então, isso é muito importante eu reforçar com essa frase, com esse slogan meu. É quase o teu slogan, né, de marca pessoal. Mas, às vezes, existem profissionais que atuam em vários nichos.
não somente em um. E aí você pode trabalhar com mais palavras-chave ao invés de só uma frase. Então existem formatos e formatos, os dois são muito bons e muito importantes para a construção de marca pessoal. E que podem ser essas transições, que pode ser a formação de uma startup, que pode ser um pesquisador que vai para uma coisa mais executiva dentro da tua própria empresa. Exato. Né? Esses dias eu vi uma experiência profissional no LinkedIn de um perfil que ela criou uma imagem e colocou assim, período sabático. E fez um balãozinho e colocou e contou a experiência profissional dela, nesse sabático dela, conhecendo pessoas, criando habilidades de comunicação. E isso é muito relevante. E isso é um caso que a gente vê muito hoje em dia, né? Pessoas que se desligam do corporativo, vão fazer um momento de pensar na vida e refletir para onde elas vão. E aí eles chamam de sabático, fazem uma viagem. Então você pode também apresentar isso como uma experiência sua. E isso ser de uma forma interessante para você empreender depois ou voltar para o mercado. Então, seguindo aqui uma lógica que nós estamos fazendo aqui na live, a gente falou um pouquinho da relevância do LinkedIn, para quem não conhecia essa rede, a importância dela para se ter negócios, sejam eles das áreas que forem. Depois nós comentamos um pouquinho sobre a questão das informações necessárias dentro de um perfil e a construção que pode ser feita e a relevância disso. E aí você falou um pouquinho do perfil campeão. O próprio LinkedIn, ele sinaliza quando você tem um perfil bacana, ele te ajuda a construir isso, né? Sim. E isso aparece. Eu já diria então que se pensássemos numa sequência, a gente falou de como ajeitar a casa, e agora eu entraria com uma outra pergunta. Como que eu me conecto? Como é que eu peço uma indicação? Então eu já iria para uma questão mais ligada. Ótimo, eu já fiz o meu perfil, ou dei uma organizada no meu perfil, e agora eu quero me conectar com empresas, com pessoas. Como é que eu faço esse convite? Não sei, quer começar, Carla? Depois pode começar, Carla. Então, a gente pode falar disso muito reforçando a questão do networking, né? Principalmente o empreendedor, ele tem aquela vontade de se conectar, de gerar uma reunião de negócio, eu quero vender, e às vezes sai se atropelando. Sai, ao invés de criar uma conexão com as pessoas que são interessantes para você, ele já sai querendo vender o produto no direct quando pede para conectar com a pessoa. E isso não é legal, porque na verdade não adianta nós termos lá 3.000 conexões no nosso perfil, sendo que poucas delas conhecem a gente de verdade e podem de fato abrir uma porta para a gente. Então, o que eu sempre aconselho? Você está buscando interagir, quer buscar profissionais de destaque, quer buscar uma referência para gerar uma reunião de negócios? Primeiro, quem são as empresas para quem você gostaria de prestar serviço ou vender o que você faz? Faz uma lista dessas empresas, estuda essas empresas, siga elas no LinkedIn, depois a gente pode falar um pouco mais disso. Mas só um parênteses, ele pode seguir a empresa primeiro. Ele pode seguir empresas e pessoas. Perfeito. Mesmo que eu não aceite uma conexão com alguém, qualquer pessoa pode seguir o meu perfil. Isso também é bacana, porque eu posso acompanhar o conteúdo todo que ela produz. Então, como que eu aconselho a gente fazer esse relacionamento? Você identificou pessoas chaves para você, que você gostaria de se conectar, de gerar alguma reunião? Identifica elas e começa a acompanhar o conteúdo que essas pessoas vêm produzindo, aquelas postagens que aparecem no seu feed. Como você faz isso? Seguindo elas. O primeiro passo é você seguir essa pessoa. Se você conseguir interagir com esses conteúdos, comentar, compartilhar, começar a se mostrar, essa pessoa vai ver quem são as pessoas que comentam, que compartilham, que estão envolvidas com ela. E isso vai gerar uma curiosidade. Poxa, mas os comentários são legais, essa pessoa tem um conteúdo bacana, está aqui me acompanhando, deixa eu saber quem é. E aí, naturalmente, surge um desejo de se conectar com essa pessoa. E aí, naturalmente, você consegue falar por mensagem direta, você pode criar uma conexão quente, na verdade, não simplesmente mandar um convite para adicionar a pessoa lá, ou mandar um pedido, eu vendo isso e gostaria de te apresentar. Isso não funciona, e isso acaba soando mais como um spam, né? Que é aquela propaganda gratuita na mídia social, né? Então esse é um caminho, procurar se conectar com a pessoa a partir do conteúdo dela e de tudo que ela faz, para também criar a conexão de verdade nesse mundo e até no mundo real depois. Perfeito, bacana. Eu já devolvo aqui a mesma pergunta para você e te coloco mais uma consideração. A gente tem visto muito, e eu até como palestrante também faço isso, já peço uma conexão para um público maior, assim, né? E aí a gente talvez não tenha eu não tenho conhecimento de todas aquelas pessoas, mas tenho esse hábito de me conectar com muita gente, e eu acho isso interessante,
mas não estou olhando pelo mundo de vender uma empresa, e sim como as conexões. Como é que você tem, como é a sua visão em relação a isso, Priscila? Então, o que eu, por exemplo, tenho quase 3.000 pessoas na minha rede de relacionamentos dentro do LinkedIn. Para mim, elas são importantes por quê? Porque é com elas que eu me conecto e faço a exposição dos profissionais que estão em transição. Então, quanto mais pessoas eu tiver, melhor para mim. Claro que eu não conheço essas 3.000 pessoas que estão na minha rede, né? Mas boa parte me pediram conexões ou eu me conectei com elas de qualquer forma. Mas ainda assim, para mim, o que é importante? A partir do momento que vocês estão conectados com alguém, essa pessoa de alguma forma pode te trazer algum benefício. Então, sempre que for fazer uma conexão, lembrar disso, tá? Você pedindo uma conexão ou recebendo, né? Alguém pedindo conexão para você. Aonde que vocês podem interagir de alguma forma. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto como a Carla comenta, você vai chegar e vender o seu produto direto, sem ao menos fazer ali, apesar do LinkedIn ser uma ferramenta americana, onde o americano vai com tudo, e é isso que eu quero de você. Você pode me oferecer? Ah, posso, não posso? Ok, tá tudo certo. Ainda assim, o brasileiro tem aquela coisa, né, de fazer aí o pano de entrada, fazer um esquenta, antes de chegar de fato, né, o principal que é vender ou vender aquele produto. Eu acho que um primeiro ponto que ela comenta, começa a seguir a pessoa tem que estar habilitada para você poder segui-la, né? Ou você se conecta com ela de alguma forma. Segue aquela empresa que você tem interesse de vender o seu produto. Vamos supor, você sendo um profissional da área comercial ou sendo também da área de relacionamento, da área de RH, como exemplo, como é que você como consultor pode vender aquele produto para aquela empresa? Então, começa a seguir a empresa, começa a seguir a pessoa que você quer se conectar. Vai se conectar com ela, sempre adiciona uma mensagem pessoal. E não só aquela mensagem que é default, né? Aquela mensagem padrão do LinkedIn. Eu sou Priscila, da área de relacionamento da Right, eu tenho interesse de falar com a pessoa que recruta dentro da Nestlé, por exemplo, né? Se eu estou me conectando com alguém na Nestlé, gostaria de saber se a gente pode falar por telefone. Alguma coisa muito rápida, até porque são 300 caracteres só para essa mensagem pessoal, mas é importante que você sempre dirija e assim, diga para a pessoa o que de fato você quer com ela. As chances dela se conectar com você, te aceitar e de fato atender o seu pedido, elas são maiores. Quando você só manda um pedido de conexão sem saber para que veio, entendeu? Eu acredito assim, pensando, né, nos nossos universos distintos aqui, que para você talvez seja mais fácil pela questão da Right ser uma empresa grande, etc. Você tem essa mesma visão, você como uma empreendedora de negócio com o foco do Sebrae em pequeno negócio, você tem alguma dificuldade de ser aceita ou você põe alguma mensagem que faça essa conexão? E só vou pedir um parênteses, entrou uma pergunta, a gente já vai responder essa pergunta aqui, ok? Que depois de você... super bacana, importante por sinal, né? Então, eu concordo com todos os pontos que a Pri colocou. Eu acho muito importante a gente realmente se identificar, mostrar o que quer, mas sem ser agressivo, né? Sim. Uhum. E isso faz muita diferença no retorno que você vai ter dessa base. Então, assim, criar uma conexão de verdade antes de simplesmente só sair adicionando todo mundo é muito melhor. Então, você está dizendo que se alguém que tem uma pequena empresa, que está lá do outro lado, está dizendo assim, é porque ela está numa grande empresa, não vão me aceitar, isso não faz sentido. De forma alguma, até porque o que tem acontecido com as grandes multinacionais agora? Quem está aí nas startups que estão nos ouvindo e estão pensando nisso, elas estão de olho nas startups. Nos empreendedores, porque as grandes estão precisando se reinventar, gente. Eu atendo muitas empresas que estão passando por essa transformação digital e que estão olhando para as inovações do mercado. E vocês, empreendedores, startups, são a chave para a renovação de tudo isso. Então, é super importante, quando o teu segmento tem conexão com a empresa, independente do tamanho dela, criar essa aproximação. Fazer com que isso faça sentido também. Sim. Mas ela é super relevante e ajuda o teu negócio e também o deles, né? E mais do que a gente está falando de tecnologia, empresas maiores, mas qualquer negócio hoje que esteja relacionado à base mais tradicional, precisa se conectar com o fabricante, precisa se conectar com pessoas que possam fazer essa diferença, ser relevante. E eu até diria mais, eu iria além, né? A gente também tem um público aí que está olhando para o LinkedIn pensando, será que eu vou ou não vou? Que são os autônomos.
Perfeito. Profissionais da área médica, arquitetos, como você bem colocou, são profissionais autônomos, mas que podem construir a sua marca pessoal lá dentro e que devem se enxergar como empreendedores, além de só um prestador de serviço. Nutricionistas, né? Que agora fazem o caminho de marmita fit. Eu tenho visto muitos. Perfeito. Nutricionistas, toda a área médica, toda essa área de serviços, advogados. Né? Advogados usam o LinkedIn há anos já para poder trabalhar. Eu, inclusive, já participei de trabalhos com mais de 5 escritórios de advocacia. Perfeito. Que é uma ferramenta incrível para trabalhar conteúdo. Porque são pessoas, né? Claro. Independente de você estar lá como empresa ou como empreendedor, você está lá como pessoa. Bacana. Né? Comprando algo também. E essa questão também que a gente fala, por exemplo, uma confecção, uma loja, um varejo, enfim, todas as áreas de que nós estamos falando, é relevante você ter as pessoas se conectar com as empresas. Porque você pode buscar fornecedor também. Sim. Então, e você também ser reconhecido por alguém que está ali próximo, enfim, fazer essa conexão com a empresa e isso gerar negócio, né? E eles mandaram uma pergunta ali que eu achei muito bacana e que tem link com isso, porque é o quanto eu devo postar no LinkedIn sem parecer ser que chato. Já é o vínculo com a próxima, então vamos responder, ó, o quanto devo postar para me mostrar, mas sem ser chato. Então, eu queria ver quem quer começar. Acho que você comentou alguma coisa também em relação, não sei se a gente respondeu, não me recordo, a questão das recomendações. A gente respondeu? Não, mas podemos... Vamos falar, vamos depois primeiro a gente para volta, essa questão e já voltamos às recomendações. Você não me deixa esquecer, por favor. Então, sobre o conteúdo, o legal é justamente isso. Menos é mais também. Então, a questão do ser chato é, às vezes você quer tanto aparecer, tanto se destacar, começa a publicar conteúdo demais e a tua base começa a perceber isso. E o que é conteúdo demais? 10 matérias por dia, todo dia. Que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. E que não tem alinhamento, né? Com o seu foco profissional, com o seu negócio, com aquilo que você está buscando no mercado de trabalho. Então, esse é o cuidado. Primeiro, relevância no seu conteúdo. Quanto mais relevante seu conteúdo for para quem? Para o seu mercado, para quem te interessa comunicar, para o possível cliente ou para o possível empregador, mais interessante você se torna aos olhos de todos. Isso te ajuda muito a criar o bom senso, porque você não vai encontrar matérias a cada 5 minutos sobre o tema que você quer criar relevância. Então faz uma curadoria de conteúdo, é assim que a gente chama em mídia social, e até faz um planejamento, né? O que eu tenho visto hoje nos principais portais ou matérias no mercado que ajudam quem eu quero me conectar a tomar decisões no dia a dia deles. Quer seja ele um empresário, ou quer seja um possível contratante meu. E olha para esse conteúdo e faz dele o teu diferencial, reforçando tuas características pessoais e profissionais. Eu vou passar para a Priscila, depois eu vou voltar com um contexto que me ocorreu, que talvez o que ele esteja, a pergunta, e aí se ele estiver nos ouvindo, ele confirma se foi respondido. Mas se é numa questão de gerar o conteúdo ou se é numa comunicação em mensagem tem os dois individual. caminhos, né? Isso. Então eu vou pedir para você falar um pouco de conteúdo, que é gerar esse conteúdo, e aí a gente já emenda nessa questão de como eu faço a conexão com a pessoa numa mensagem particular depois. Tá. O que a Carla comenta, de fato, nem tenho o que complementar, é exatamente isso. Você tem que, assim, a pessoa, o importante é que ela poste algo que seja de relevância com aquilo que ela está querendo. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas agora se recolocam, voltam para o mercado de trabalho e começam a postar, puxa, agradeço não sei quem, graças a Deus, ou mensagens de bom dia, isso tudo, gente, não funciona dentro do LinkedIn. O LinkedIn, assim, por incrível que pareça, ele é voltado somente para um cunho corporativo, né? Você dizer qual a sua fase no momento de trabalho, enfim, da tua carreira. O que isso vai fazer de conteúdo não traz visibilidade. O que é importante é o que eu estou trazendo, né? Tanto de conteúdo quando eu posto, quanto eu participo, por exemplo, de algum grupo com alguma discussão. Eu vou trazendo alguns exemplos que eu lembro. Tem uma profissional que estava conosco em transição, né, de carreira, e ela entrou num grupo uma certa vez e começou lá a dar o seu ponto de vista de acordo com uma pergunta que tinha surgido. Tinha uma pessoa dentro do grupo que ela não sabia, que era uma CEO de uma empresa, e chamou ela no privado, contatou, bateram um papo e ela está lá até hoje trabalhando. Então, assim, foi por intermédio de algo que ela postou, que ela falou, que ela mostrou a visão dela, sendo muito corporativa, digamos, né, assim, sendo ética de acordo com aquilo que estava sendo discutido, e ela foi contratada. Então,
a gente comenta que o LinkedIn ele tem um alcance mundial, ele não tem só visibilidade no Brasil, ele tem visibilidade no mundo como um todo, né? Para quem tem a ferramenta do LinkedIn. Se eu estou ali expondo, eu vou me expor com coerência. E tudo é relevante, né? Eu vou postar uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, sabe? Não precisa postar, como a Carla comenta, 10, 15 vezes ao dia, mas que eu poste 1 ou 2 vezes. E que esse conteúdo faça relevância, ok. Eu não vou ficar repostando o que as pessoas estão postando. Eu tenho que ter originalidade, eu tenho que ser inovador, eu tenho que chamar atenção para aquilo que eu quero. Então, acho que isso é um ponto importante. Bacana. Na hora dele comentar. E eu, particularmente dizendo, quando faço alguma approach, né, alguma aproximação com alguém que eu quero dentro da ferramenta, eu vou lá no privado, faço uma mensagem pessoal dizendo para ela exatamente o que eu quero com ela, qual o meu objetivo. Mensagens mais curtas, Isso, assim? Até porque essas mensagens são de no máximo 300 caracteres. Tá. Então, assim, é muito breve, muito objetivo. Obviamente que vai depender também do outro, né? Algumas pessoas me procuram e falam, poxa, mas eu fiz contato com ela e ela não me procurou, ela não me respondeu. Ok, então talvez o LinkedIn não seja, né, a forma mais correta de você se aproximar dessa pessoa. Veja de uma outra forma, ou por telefone, ou por e-mail, caso você consiga. Porque vai do outro também, né? E te responder ou não. Aproveitar e fazer uma consideração nesse sentido, que eu tenho uns 3 contatos por dia no privado, normalmente as pessoas fazem conexão, e quando o texto é muito grande, eu tenho a impressão de que aquilo é uma venda. E me aconteceu de 3 pessoas importantes entrarem com muito texto, aluno ou algum cliente, e não ser venda. E não sei, ele insistia e sim eu respondi. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que encontrarem a forma de fazer essa comunicação, mas tomarem cuidado com as mensagens que são postadas. Tem que ser objetivo, tem que ser claro, tem que ser direto. Mas o menos é mais, né? E aí eu já faço uma consideração com a pergunta que estava colocado lá anteriormente, né? E uma questão aqui que fala um pouquinho, por que devo priorizar o LinkedIn frente às outras redes? Eu queria que vocês, se vocês podem, vou começar com você, por que você acha que alguém na condição de ser um empreendedor, de estar querendo, né, trabalhar esta questão da sua venda, que eu quero dizer, a sua mostragem, né, aí como pessoa e como se quiser a gente pode inverter aí, porque esse é um ponto que a gente fala bastante também. Não é que existe mídia social certa ou errada, ou qual que eu devo priorizar. Pensa um pouquinho diferente, principalmente quando a gente é empreendedor, a gente precisa pensar na comunicação com o nosso público para gerar venda de um produto ou serviço. Precisa delimitar e saber muito bem para quem você está falando. Se você está vendendo seu produto para outros empresários, para outros negócios, na cadeia do B2B, que a gente fala, vender para outras empresas, o LinkedIn é a ferramenta ideal. Porque é lá que você vai falar com as pessoas identificadas pelo seu cargo e pela sua empresa, pela sua forma profissional de atuar. Agora, se você tem um negócio que é voltado para o consumidor final e você precisa propagar o seu serviço, o seu produto e disseminar para quem compra direto de você, aí outras redes sociais são importantes, porque elas vão fazer essa construção. Inclusive, você pode aí trabalhar com o Facebook, o YouTube, blogs. Blogs são super importantes, né? Até lembrando que hoje o LinkedIn oferece um recurso dentro do próprio perfil, que eu digo que eles querem que todos sejam bloggers hoje. Na verdade, hoje a gente pode criar nosso conteúdo, nossas matérias, nossas considerações sobre o mercado e anexar esse conteúdo ao nosso perfil. Isso. E isso criar ainda mais relevância para a gente, tá? Então, é importante a gente pensar, para quem eu me comunico? Qual é o perfil? É consumidor final ou é mercado? Eu vendo para outra empresa ou eu vendo para pessoa física lá no ponto de venda? Isso faz uma diferença. Porque no LinkedIn, o empreendedor que vende para pessoa física, ele vai gerar conexão com outros mercados, com fornecedores, com profissionais que são pares como ele, com outros empreendedores, ele vai desenvolver carreira e negócio. Agora, ele vai vender o produto dele em outras redes sociais. Agora, se eu só vendo para outras empresas, se eu só me comunico com outras indústrias, aí a minha comunicação pode ser mais direcionada e focada dentro do próprio LinkedIn e também dentro do espaço corporativo que o LinkedIn oferece, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais também, né? Perfeito, muito bom.
Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, acho que ela falou realmente tudo. Não tem uma mídia certa ou uma mídia que, assim, menos ou mais adequada. Eu acho que cada mídia, ela compreende um nicho de mercado, um público específico. Então, neste caso, como ela comenta, se você o canal é com a empresa, é via LinkedIn. Se é com o consumidor final, Facebook, Instagram. Ainda assim, LinkedIn também é válido, né? Porque você tem pessoa física lá dentro. Mas, obviamente, que o seu foco principal seria Facebook ou Instagram, as outras mídias, ok? Tem até uma pergunta, não sei se você comentar. É um link bacana essa pergunta. Eu já ia também gostei você, bastante. Se você puder, quer ler? Quero. Repostar outras mídias, né? Conteúdo de outras mídias sociais, como, por exemplo, YouTube, Facebook. Se é válido. A gente comenta que quando é para postar algo, aquilo tem que estar coerente, condizente com aquilo que você está querendo ofertar para aquela rede, né? Se é você como pessoa física, se é você como empreendedor, como a sua empresa. Desde que esse conteúdo tenha, né, ligação ou faça coerência com isso que a gente comenta, eu particularmente acredito que seja muito válido. Mas ele tem que ter coerência, né? Assim, vale repostar? Vale repostar. Obviamente que não deve ser repostado tudo que você vê, porque senão, assim, muitas vezes as pessoas já viram, outras pessoas repostaram. Então, eu particularmente acredito que quanto mais aproximado com aquilo que você está ofertando para o mercado, né, ou para a mídia social, faça sentido, ok, reposte. Então você está dizendo assim, se eu vejo um conteúdo bacana e eu quero passar isso para minha rede, que eu faça uma curadoria que a gente chama, emitir a minha opinião breve e dizendo por que aquilo está sendo que eu estou colocando. E aí eu já gostaria também de, já abro para você, mas pensar nessa questão que vocês falaram, que eu queria só dar uma fechada para a gente mudar depois para outra questão, que é a questão do repost, a questão do conteúdo, linguagem, relevância. Se eu fosse pensar, sou um empreendedor, né? Estou na minha transição, ou tenho uma loja, ou sou um CEO de uma startup. Tá. É importante que aquele conteúdo possa ser replicado, que eu não só faça isso, que eu gere um conteúdo meu, então que eu tente fazer uma estrutura de como é que eu vou trabalhar a minha rede LinkedIn, não é isso? Exatamente, assim, tem que ter um plano de ação, né? Eu particularmente, quando converso com os profissionais em transição, eu acho que um ponto importante, você tem que ter um plano de ação. Como exemplo, se a empresa XPTO é o meu alvo, quem é que de fato eu vou abordar dentro da empresa? Né? Não vou sair fazendo conexões com todos do recursos humanos, por exemplo, se eu sou uma profissional que estou, né, querendo trabalhar naquela empresa. Então, quem são as pessoas-chave para que eu faça conexão? Da mesma forma, o que eu vou postar? O que é de fato relevante? Vai fazer relevância com o meu negócio, com a minha empresa? Assim, essa coerência ela tem que existir, porque senão cai na banalidade. Né, as pessoas começam a não dar sentido para aquilo e o próprio LinkedIn te bloqueia por alguma razão, porque não vê sentido naquilo que você está postando. Diariamente o LinkedIn tem uma equipe justamente para que você veja, né, para que ele veja exatamente tudo aquilo que está sendo postado, para ver se faz sentido, né, com aquilo que você está se propondo ou aquilo que você está vendendo, aquilo que você está ofertando para o mercado. Então é importante que tenha um plano de ação mesmo, né? Com quem eu vou me conectar, para qual empresa eu vou ofertar o meu trabalho ou o meu produto, para quem eu, né, vou pedir conexão, como eu vou pedir conexão. Perfeito. Não sei se a Carla pensa na mesma. Eu concordo com tudo e eu diria até uma diquinha a mais só para complementar, é que essa questão do repost, de aproveitar conteúdos bacanas de outras redes para o LinkedIn ou vice-versa, só prestar atenção e não fazer aquelas automações. Hoje tem ferramentas que fazem, publica no Facebook, LinkedIn, YouTube, tudo junto, tudo igual, a mesma linguagem e da mesma forma. Isso não é bacana. Por quê? Lembra que no Facebook a gente tem uma linguagem muito mais informal, muito mais ligada ao consumidor final, ao dia a dia e ao entretenimento. Eu falo muito, né, pro pessoal assim, quem assiste Big Brother? Aí as plateias geralmente ninguém levanta a mão. Eu falo, ó, que mentira, tem perna curta. Aí eu pergunto, quem tem Facebook aqui? Todo mundo levanta a mão. É inevitável. O que é o Facebook? É um grande Big Brother.
é uma grande área de entretenimento, onde você vê o que está acontecendo na vida das pessoas. Então a comunicação é muito mais leve ou não, mas muito mais informal. Diferente totalmente do nosso foco corporativo e de negócios do LinkedIn. Eu posso colocar um mesmo vídeo no Facebook e um mesmo vídeo no LinkedIn? Sim. Mas endosse esse vídeo, esse conteúdo com a linguagem adequada, com o direcionamento e o objetivo adequado que você quer fazer. Isso vai te dar mais relevância, tá? E me ocorreu aqui uma outra conexão, que seria essa questão de você pensar quando postar na pessoa física e quando colocar na página da empresa, né? Vocês também teriam alguma dica nesse sentido, de quando eu olho um conteúdo e falo, puxa, isso aqui sou eu que vou fazer ou eu estou falando eu vou dar um exemplo que é meu mesmo também, que é exatamente um caso comigo. Por exemplo, eu sou especialista em LinkedIn, palestras, treinamentos e ações de marketing. Então, meu perfil, eu falo de tudo que está conectado com inovação, com empreendedorismo, com LinkedIn, com mídias sociais. Mas eu tenho um negócio, que é uma rede de mães empreendedoras, que é a Social Mom, que valoriza o trabalho das mães e mulheres dentro do mercado. O que eu faço? Eu tenho uma company page, que aí é a página do meu negócio dentro do LinkedIn, que tem uma série de indicadores, de informações legais e importantes para a gente avaliar. E quando eu tenho informações mais desse universo, eu coloco essa informação dentro da página da minha empresa, do meu negócio. Por quê? Eu, a partir do meu perfil Carla Falcão, compartilho o conteúdo feminino da minha company page e multiplico na minha rede. Isso faz sentido porque Carla também é mulher, também é mãe, também é uma empreendedora. Fala sobre isso. Mas eu divulgo junto o meu negócio feminino. E isso também dá relevância para isso. Isso é bastante comum. Então, quando eu tenho um negócio específico em que eu atuo, essa matéria é mais técnica, é mais específica, eu posso colocá-la na área corporativa da minha empresa ou do meu projeto e multiplicar ela para a minha rede a partir de mim mesma e dos embaixadores, que são esses funcionários, os fundadores da tua empresa, as pessoas que são relevantes no teu mercado e que estão contigo nesse empreendimento. Isso é super importante, isso dá relevância, aumenta a visibilidade, aumenta a employer branding das marcas também. Então, um exercício importante de ser feito. Tá. Eu queria responder uma outra questão, se a gente pudesse... Tá. Eu queria só fazer uma colocação que nós não somos do LinkedIn, então a gente vai fazer a nossa emissão de valores pessoais, né? Como é que a gente tem a visão em relação a isso? A pergunta é, o quanto estar na categoria premium, quer dizer, o LinkedIn pago, onde a gente investe, né? Melhora o meu perfil. Então, lembrando que nós não somos do LinkedIn, mas que a gente vai emitir a nossa, quando você poderia fazer sua indicação para um cliente seu, um assessorado, e se você tem, e quais seriam as suas opiniões em relação a isso. Sim. Vai lá, Carla. Essa é uma pergunta importante também. E, na verdade, tem dois pontos importantes ali. Uma coisa é o seu perfil e outra coisa é ter uma conta premium. Ter um perfil bem desenvolvido não vai mudar nada quando você se torna premium. O que o premium faz é te dar mais relevância e destaque na rede. Então, se o seu perfil estiver incompleto, não tiver com aquele cuidado todo que nós falamos aqui, campos preenchidos, a hora que você adicionar os serviços premium à sua conta, ele vai aparecer mais, mas não vai converter tanto. Por quê? Porque o teu perfil não está adequado. Qual é o benefício hoje de ter uma conta premium? Existem diversos planos e uns auxiliam profissionais que estão buscando a recolocação no mercado de trabalho. Então, auxilia a tua visibilidade quando você está num processo seletivo, auxilia você entender um pouco mais sobre os seus concorrentes também, que estão participando no mesmo processo que você no próprio LinkedIn, estudar empresas e tal. E quando você é um empreendedor, ele ajuda tremendamente a gerar conexões e a poder conversar com outras pessoas que você não tem conexão. Então, existem alguns níveis de conta, um deles, que é o mais básico, ele te permite mandar mensagem para 3 pessoas no LinkedIn, qualquer pessoa no mundo que você não conheça, e escrever um direct para ela. O outro benefício é que você consegue também ver todo mundo que visitou o seu perfil nos últimos 90 dias. E isso eu falo que é uma ferramenta comercial do caramba. Porque quando a gente acessa o nosso perfil e a gente sabe quem tem nos visto, e sabe a empresa, sabe o cargo, sabe quem são essas pessoas, a gente olha, será que eu estou chamando a atenção corretamente? Isso é um será bom que eu termômetro, estou né? alinhada no meu perfil com aquilo que eu estou buscando?
E essa ferramenta te permite fazer isso a partir da conta mais simples. Eu gosto muito do Premium, eu realmente entendo que é uma ferramenta relevante, mas desde que você esteja com o perfil correto e alinhado, senão ela conta contra você. Bom, eu vou discordar da Carla. Não é discordar, mas é um ponto de vista diferente. Por exemplo, para os profissionais que estão em transição, eles me perguntam, é válido ou não é válido? Para alguns eu até peço para que faça o experimento de 30 dias, né, que é a parte grátis, que você pode ter, enfim, uma ideia de como ele funciona. Eu, particularmente, não vejo tantas vantagens no Premium, porque se você tem um perfil, e aí independe de você ter a conta paga ou não. Como exemplo, ela diz assim, eu posso entrar no meu perfil e ver quem visualizou. Eu, muitas vezes, navego de forma anônima, e aí você tem lá a parte de configurações e privacidade do LinkedIn, e que mesmo que eu tenha a conta paga, se a outra pessoa está configurada como anônima, eu não vou saber que ela entrou no meu perfil. Sim, verdade. Então, ele sempre vai respeitar, né, a privacidade da pessoa que está, no caso, fazendo o conecto, né, que eles chamam. Um ponto importante que ela coloca, e aí eu concordo, é a questão de você mandar direct. Você tem lá um X mensagem, né, uma cota por mês que você pode fazer. Mas não ter a conta premium não quer dizer que você não está bem visualizado, não está ali na relevância do LinkedIn. Se você tem disponibilidade financeira, né, para isso, ok, faz sentido. Mas caso não tenha, ok também ficar com a conta básica. Eu navego de forma básica, eu já tive o Premium, mas não vi tantas vantagens assim. Deixa eu complementar. Eu hoje não tenho. Vou mediar aqui a pergunta que eu acho que é bem importante para quem está nos vendo. Não é porque vocês têm funções diferentes e talvez isso tenha... É isso que eu ia falar. Pode ser. Porque veja, são visões diferentes. E aí eu acho muito bacana porque ajuda as pessoas a entenderem o que a gente tem aqui. Exatamente por uma questão que talvez você esteja economizando para o seu cliente, dizendo que ele tem relevância, e você está dizendo quanto o investimento que você tem numa conta premium pode te gerar negócios e percepção como um termômetro do como é que teu negócio está, a quem ele está atraindo, entendeu? Exatamente. Então, acho que são posições muito bom esse contraponto aqui. Se você fala só de pessoa física, talvez, eu acredito que não, né, talvez pode ser relevante ou não. Eu não vejo tanta relevância. Agora, quando você fala de pessoa jurídica, de uma empresa, você como empreendedor, né, que tem ali a sua empresa, talvez faça sentido. E a Carla vai. Isso. O que eu acho interessante, para quem está em recolocação, quando você está acompanhando processos seletivos, você tem acesso a mais indicadores para se autoconhecer e se avaliar no mercado. Mas realmente isso não é garantia nenhuma de contratação, pode falar algo de nada. Mas a gente tem perfis de profissionais que gostam de métricas, gostam de ver indicadores, se ele tem as competências que a vaga pede, e aí mata um pouco dessa curiosidade e te dá acesso a falar com outros RHs diretamente, né? E o que acontece, que você muito bem colocou, é que muitos RHs, por fazerem, principalmente headhunters, grandes headhunters, eles andam em privado na rede. Né? Eles e realmente vida própria, né? Exatamente, eles estão navegando lá como... e você não consegue identificá-lo. Mas pensando no empreendedor, que é muito ponto que a gente está falando aqui, essa é uma ferramenta sensacional, porque assim, você vai, nos últimos 90 dias, saber exatamente quem entrou no seu perfil. E eu falo que tem duas formas de prospectar na vida, né? Uma é quando a gente liga, se apresenta, manda e-mail, pede, tem todo um processo de conexão ali. E a outra é quando alguém te liga pedindo um orçamento. O teu telefone tocar na mesa pedindo um orçamento é sensacional, porque existe uma demanda. Se eu vou ganhar, eu não sei, mas eu vou atender. E eu falo muito que quem viu o seu perfil é o telefone tocando na mesa, porque você vai ali ter alguém que se interessou em algo de você. Numa competência, num perfil, no que você faz. E é muito bacana para nós, enquanto empreendedores, saber de quem a gente está despertando a atenção. Isso faz diferença, isso gera possíveis conexões, isso te dá a possibilidade de mandar uma mensagem, dizer que bacana, gostei do seu negócio, gostaria de entender melhor o que podemos fazer juntos, ou posso te auxiliar. Então, nesse sentido, eu acho muito rico e bem diferenciado para o empreendedor. Eu continuo ainda nessa abordagem do contraponto, que eu achei ela muito bacana, e pensando que tem muita gente importante no LinkedIn que não está aparecendo, pelo que você também está comentando. Sim. Então, quer dizer que, às vezes, eu estou querendo me conectar com algumas pessoas e elas estão anônimas ali, mas isso quer dizer que a gente tem que redobrar
a nossa vigilância quanto ao que a gente fala, com quem a gente está Exatamente. conectado, como é que Sim. tudo isso acontece. Não é porque eu não estou aparecendo e que, Que alguém não estou está me recebendo. vendo. Exatamente. Essa é uma... Eu vou... Exemplo que eu dei da pessoa que entrou no grupo conversa, e hoje né? é contratada na E empresa. é um outro exemplo na mesma linha muito bacana, que assim, você já viu aquelas discussões que o pessoal começa a contar uma história triste, ou fala mal de um processo seletivo, fala mal do RH da empresa tal que não atendeu ele direito na entrevista, que fez isso e isso com ele. Gente, o LinkedIn é uma ferramenta para o bem ou para o mal da sua carreira. Pensa que cada vez que você entra num comentário desse, de alguém reclamando, de alguém se posicionando negativamente nesse universo e você compartilha com isso, você alimenta isso e se coloca junto conectado com isso. Você está fazendo uma curadoria dessa resposta. Você está fazendo uma curadoria dessa resposta, Você tá desse dizendo lamúrio, perfeito. desse comportamento que não é bacana no mercado e que a gente tem que saber como lidar com isso. Isso. E é muito importante, porque às vezes a gente está ali quietinho, achando que só porque eu curti o conteúdo, o comentário da pessoa, ninguém viu. Tá enganado. As pessoas estão vendo absolutamente tudo que você faz no LinkedIn. Então, cuidado com isso, com a tua reputação, com a tua carreira, com tudo que você construiu ao longo dos anos, para também não atrapalhar nesse sentido. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado estrategicamente das questões que a gente vai postar, que a gente vai comentar. E que a gente vai não curtir. existe nada inocente em relação a isso, mas também que esteja ligado com todos os nossos valores pessoais, com os valores da empresa, claro. que tudo isso tem uma coerência, como vocês têm falado desde o começo. Um ponto importante é que hoje no perfil, independente do perfil gratuito ou premium, você tem acesso às métricas. Quando você publica algo no seu perfil, tem uma aba que diz assim, publicações, você consegue acessá-la. Você vê tudo que você trouxe para dentro da rede. Você compartilhou um link, escreveu sua opinião e você sabe quantas pessoas curtiram isso, quantas comentaram e quantas visualizaram. E tem um linkzinho que tem um gráfico desenhado ali. A gente tem no PowerPoint, depois se alguém quiser, eu posso mostrar isso. Mas ele diz quantas pessoas foram impactadas por isso. E você consegue saber qual o cargo delas, qual é a localização delas global ou no Brasil, tá? E de onde elas estão falando. Isso é muito interessante, porque cada um pode cuidar da sua relevância e de quem tem impactado, independente do tipo de conta que tiver. Eu vou voltar para duas perguntas, a anterior, né? E aí lembrando, né, que o nosso foco aqui não é uma questão de venda nem nada, mas só dar uma orientação sobre essa questão. Contratar alguém para conduzir essa exposição, né, geração de conteúdo dentro do LinkedIn. Vocês acham isso válido? Como é que vocês avaliam isso? O que eu acho? Eu tenho uma opinião bem pronta já disso, que é o seguinte. Depende muito do teu perfil. Eu vejo hoje grandes profissionais, grandes CEOs, profissionais que não têm tanto tempo hábil para lidar com o seu próprio LinkedIn e que contratam profissionais para gerenciar o seu perfil. Eu não acho esse o melhor caminho, porque o LinkedIn é tão pessoal e tão conexão individual, valor individual agregado, que eu mesma quero tomar conta da minha rede, tá? Existem pessoas que oferecem esse serviço e que fazem isso. Mas eu acho muito difícil esse serviço ser tão diferenciado ao ponto de identificar os decisores, as questões de negócio que estão na sua cabeça nesse momento para gerar essa relevância. O outro ponto é com relação ao conteúdo da sua página empresarial. Aí sim, eu vejo assim que as páginas empresariais, as company pages, muitas vezes estão abandonadas. E eu posso dizer que eu conheço grandes marcas, que eu trabalho com eles e as company pages deles no LinkedIn não tem nada de informação. E isso é muito ruim. E nesse sentido vale a pena investir para produzir conteúdo corporativo, para produzir conteúdo alinhado à tua comunicação, ao teu branding, ao teu negócio, para expor isso para o mercado. Aí faz muito sentido, essa é a minha opinião. Você está dizendo que isso faz parte de uma estratégia de comunicação como um todo e não especificamente para esta ferramenta. Mas o LinkedIn, é importante olhar para o LinkedIn e ter esse cuidado no LinkedIn. Sim, faz parte do todo e precisa também dessa atenção individual dentro desse contexto. Que você vê pouco sendo utilizado. E que eu vejo como uma falha ainda em muitas empresas e perdendo com isso visibilidade de negócios, né? Concordo plenamente. Hashtag bacana. Eu vou fazer uma outra colocação e já respondo essa próxima, né? Que tem mais a ver com a outra continuidade. Uma pergunta que aparece e que eu tenho, eu uso bastante a ferramenta, é que não aparece após 500 conexões.
por que aparece até 500 conexões? Quantas conexões a pessoa tem? Ou como que você trabalha? Qual é o teu direcionamento em relação a essa busca? Porque sempre que eu posso comentar com alguém ou que a gente está dando uma mentoria e que eu estou dando, né, lembrando que o foco e o objetivo dessa live é trazer mais mercado para as empresas e para os empreendedores que estão falando conosco. Você acha relevante? Me conta a tua opinião, Priscila, em relação a essa questão de quantidade de conexões até os 500, ou se isso não é uma coisa que você se preocupa? Não me preocupo. Tá. Assim, de verdade, você ter 2 conexões, desde que essas 2 conexões sejam ligadas àquilo que você está querendo, você pode contar com a tua rede de 2 pessoas, ok, sem problemas, é super válido. Ter mais do que 500, mais do que 1.000, mais do que 3.000, depende do teu negócio, né? Alguns profissionais chegam lá e dizem assim, poxa, mas eu não tenho menos do que 5, ou mais do que 500, ou menos. Para mim, o mais importante é que a tua rede esteja, né, com pessoas que de fato vai servir para o teu negócio, para a tua exposição. Eu, como exemplo, comentei que tenho mais de 3.000 pessoas na minha rede, mas faz sentido para o meu negócio. Uhum. Eu não sei se eu não trabalhando na Right, né, como exposição dos profissionais em transição, teria 3.000 pessoas. Obviamente que se eu hoje deixo de ter o cargo dentro da Right, essas 3.000 pessoas continuarão existindo no meu perfil. Mas, de qualquer forma, se eu não estivesse, não sei se eu teria essas 3.000 pessoas. Eu acho que é muito mais qualidade do que quantidade, né? Essa é a minha percepção. E particularmente não entendo porque que ele releva ali menos de 500 ou mais de 500. Porque aí mais de 500 pode ser 501, como pode ser 50.000 conexões, né? É mais um Você parâmetro interno do LinkedIn. Eu acho que é muito mais, e ali ele coloca como um ponto só como de referência. Um ponto de referência, Eu justamente. E eu concordo com tudo que você falou. É muito mais relevância e qualidade, gente, do que número. É legal fazer até uma associação com essa coisa dos influenciadores digitais, dos Instagrams, aí os empreendedores entendem do que eu estou falando. Então, assim, é muito mais relevância e engajamento do que número, gente. Só o número pode não significar nada, porque se você tem 3.000 pessoas na sua rede que nem te conhecem, que você adicionou porque surgiu a oportunidade, como isso pode agregar para você? Eu também sempre falo isso. Antes 200 conexões, 80 conexões de verdade, válidas, que vão gerar oportunidade, do que um número muito grande. E para a gente entender esses parâmetros, o LinkedIn hoje ele tem algumas definições. Se eu não me engano, o mínimo de conexões para te fazer um perfil em destaque na rede são 50. Então, 50 conexões é importante você ter para poder ter um perfil um pouco melhor nos resultados de busca. A partir de 50 até 500, ele coloca lá o 500 mais, e isso não é relevante para a gente saber quantas conexões o outro tem. É relevante para que nós saibamos quantas nós temos, e isso a gente tem acesso. No nosso perfil individual, nós conseguimos ver o crescimento desses seguidores, dessas conexões, e entender o quanto isso é relevante para a gente. E um outro ponto importante é que o LinkedIn limita as conexões de perfil a 30.000 conexões. Então, eventualmente, vocês devem ver aí, passando na timeline de vocês, lotei o meu perfil de LinkedIn, já tenho mais de 30.000 conexões. E aí, o que ele faz? Ele não permite que você conecte com mais ninguém. A partir das 30.000 conexões, você só pode ser seguido. E qual é o impacto disso? Você não consegue mandar mensagem direta para a pessoa quando você atinge o número limite de conexões. Por isso que é muito importante ser relevante, porque você tem um número finito de conexões. Então, se a gente vai adicionando a esmo todas as pessoas, a hora que você precisar ter alguém relevante para você, às vezes não tem espaço. Né? Até que 30.000 são muitas conexões, né? Eu tenho acho que 4.500 hoje, e isso já é muita gente. Mas, enfim, qualidade é muito mais importante do que quantidade. Bacana. Eu vou já conectar a próxima pergunta, né? Existe algum horário nobre para enviar posts, né, que tragam resultados maiores? E aí eu já faço uma pergunta, começo com você e você me ajuda aí nessa sequência. Aproveitando isso, dicas comerciais que você usa, que você, quando vai usar o LinkedIn, você pensa, como é que você... Então, questão de horário, né? Todas as redes sociais têm uma movimentação geralmente mais particular. O LinkedIn sempre foi uma rede social muito mais voltada para o horário comercial, justamente por ser corporativo.
E era bastante comum a gente ver acessos altíssimos às 6 horas da manhã, dos executivos no trânsito em São Paulo, mandando mensagem, atualizando o boletim de notícias do LinkedIn, se informando, e super bacana. Aí o que acontecia? Dava 6 horas da tarde, sexta-feira, o LinkedIn virava terra de ninguém. Só que isso mudou. Isso vem mudando e hoje se você publicar conteúdo sexta-feira às 6 da tarde, tem muita gente olhando. De madrugada também. De madrugada, até porque é global, Exatamente, né? Somos globais, então a gente tem aqui Brasil dormindo e o resto do mundo trabalhando. Então assim, hoje não existem regras específicas, mas o horário comercial no LinkedIn costuma ainda ser melhor. Então se você tem uma matéria importante, um conteúdo bacana mais comercial, por exemplo... Tendências de marketing digital para 2019, né? Tendências para startups do ano de 2019. Quando que você pode publicar isso se você está nesse ecossistema? Procura segunda, terça, quarta, momentos em que a gente vai ter uma extensão desse conteúdo maior. Se a gente trabalhar com isso na sexta, sábado e domingo, a visibilidade vai ser menor. Se a gente trabalhar à noite, a visibilidade vai ser menor também. Não é algo tão drástico, né? Hoje já existe muita gente publicando no final de semana e tendo um conteúdo legal. Mas o horário comercial ainda costuma ser bom. E aí, pensando em conteúdo comercial, o que a gente faz? Poxa, gente, tendências, pesquisas. Aí você pensa assim, mas eu tenho um e-commerce. Eu não posso vender meu produto no LinkedIn. Não, você não vai vender seu produto no LinkedIn. Mas você pode, enquanto seu nome pessoal, ser uma referência em e-commerce. Tendências do varejo, tecnologias novas aplicadas ao varejo. Nesse caso, você é a referência no seu mercado, na sua indústria. Então, o que você sabe sobre e-commerce e varejo para mostrar para os profissionais que estão na tua rede que você entende do assunto, está estudando e aplicando consequentemente no teu negócio, tá? Essa é uma dica muito bacana. Às vezes eu penso, mas como que eu me posiciono? Eu tenho um supermercado pequenininho, eu vou postar no meu mercadinho no LinkedIn? Não vai, mas você é um profissional que atua no mercado de alimentação fora de casa. Quais são as tendências que isso traz? O que tem de inovação nesse momento? Como que isso pode ser útil para outras empresas? E é aí que a gente tem que entrar. Lembrar que você constrói a sua marca, a sua imagem ligada ao seu mercado, mas não necessariamente é vender o seu produto ali. É falar no corporativo, é falar sobre as movimentações disso tudo. Concordo com a Carla em relação até aos horários de post. Eu, por exemplo, como fico com o celular ligado, eu recebo muitas vezes conexão na madrugada, não que eu acorde também para me conectar com essa pessoa, mas de qualquer forma, assim, na manhã eu enxergo. Então, assim, não tem mais, mas ainda assim o horário comercial é o mais indicado por ser uma plataforma voltada para o mundo corporativo. E quando fala de postagem, lendo aquilo que publicar, por isso que é importante a questão de você ter um plano direcionado, né? Então, assim, eu sei qual é o meu negócio, como é que eu vou fazer, né, a diferença, onde é que eu vou ter mais relevância numa postagem ou em outra. É justamente o que ela fala, né? Concordando com o ponto dela, você estar atento a tudo que gira em torno do seu negócio. Não especificamente do seu negócio, né, ali, do seu estabelecimento, do seu produto, mas tudo aquilo que da gera, indústria, porque né? Da indústria como um todo. Porque eu ouvi esses dias a diretora do Twitter, a presidente do Twitter falava o seguinte, mídia social se tem utilidade para o outro, ela é válida. É justamente isso, e isso é LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer mídia, né? Mais do que mídia, né? Qualquer meio de comunicação hoje. Se tem utilidade para a pessoa, é válido. Pode não ter para mim, mas pode ter para a Roberta, como pode ter para Carla, né? Então, assim, você sempre vai direcionar e alguém vai enxergar ou vai fazer daquilo um conteúdo relevante para ela. Algo que acrescente na sua atuação, enfim, no seu dia a dia. E a ideia é essa, né? Quanto mais a gente ajuda o outro a se desenvolver, a gente também trabalha a nossa relevância, claro, né? Com certeza. E nessa questão da postagem, dessa comunicação, você tem alguma etiqueta mais corporativa que se fale de uma mensagem direta, algum horário, alguma coisa em que a pessoa fale diretamente com alguém? Não em postagem. Você diz uma mensagem? Isso. Você acha que isso é relevante, assim, pela sua prática, pelo seu conhecimento? Olha, assim, o que a gente tem hoje é do lado ali da foto da pessoa, você tem um sinalizador se ela está online ou não.
né? Que é uma bolinha verde que ela fica preenchida toda, mas na verdade a pessoa tem que ativar isso no perfil dela, né? Nas configurações de privacidade. Ainda assim, se, por exemplo, supondo que se a bolinha do lado da foto da pessoa tiver preenchida toda verde, ela está online, então é o momento que você pode conversar com ela. Mas supondo que não tem essa bolinha, ela não sinalizou, o ideal é assim, você manda a mensagem para ela e espera, porque muitas vezes também o que acontece é que a pessoa tem um perfil no LinkedIn, mas ela não ativa todos os dias, ela não entra todos os dias. Né? Ela entra talvez uma vez ou 2 vezes na semana, ou entra esporadicamente, mesmo assim ela tem um perfil construído, um perfil completo, pode acontecer. Tá? Então, assim, talvez eu diria que no horário comercial você mandar uma mensagem e aguardar. Bacana. Tá? Uma dica bacana, pensando no corporativo mesmo. A gente já viu muitos casos aí de demissão por justa causa, né? Por informações que vazam das empresas, dos funcionários. Então, a gente precisa também estar atento àquilo que a gente pode comunicar, principalmente quando a gente representa uma empresa. Uma dica bacana é, eu quero muito auxiliar a minha empresa, eu quero falar sobre o que eu faço, eu sou um entusiasta dentro do meu negócio, dentro da empresa, aliás, que eu atuo, né? Então, o que eu posso fazer? Entra nas páginas oficiais da empresa que você representa, o Facebook, o LinkedIn, essas redes, e veja o que eles estão publicando lá. Tudo que é publicado na página oficial da empresa que você trabalha, certamente é bacana dar visibilidade no seu perfil pessoal. E isso agrega relevância para você enquanto profissional e para a sua empresa, que também gosta de ver esse tipo de atividade, mas com uma segurança, né? O que está ali a gente pode falar, a gente realmente pode compartilhar com o mercado. Isso é bem bacana a gente lembrar, porque existem casos e casos aí no mercado falando disso, né? Exatamente. Perfeito. E eu queria... tem mais uma pergunta. Grupos no LinkedIn. Para empreendedores e negócios digitais, qual a melhor estratégia para trabalhar com grupos no LinkedIn e ainda funciona? Grupos no LinkedIn são muito interessantes. Eu digo que não são ainda tão bons quanto no Facebook. A gente vê movimentações em grupos no Facebook e ainda é muito forte e muito bacana. Eu gosto dos grupos do LinkedIn, eu tenho alguns grupos que eu gerencio, mas não são todos que são produtivos. Exatamente. Muitos grupos viraram mais compartilhamento de matéria, spam, autopromoção, do que ricas discussões de fato. Mas se você fizer uma pesquisa bacana no LinkedIn, você vai encontrar grupos que de fato agregam para o seu dia a dia e vale a pena. Né? É só o fato de fazer uma pesquisa mais apurada nisso. E eu até indicaria, para a questão de grupos, olhar muito para o WhatsApp, com as devidas autorizações para os empreendedores, uma ferramenta incrível de comunicação, e Facebook também, muito assertivo nesse sentido. Tá? LinkedIn também, mas precisa ter um pouco mais de pesquisa para achar um grupo bacana. Até colocando um ponto em complemento à questão de grupos no LinkedIn, o que eu oriento é que eles participem dos grupos que tem a ver com a sua área de atuação, porque quando você é integrante desse grupo, você sabe quem são os outros integrantes. Então, como exemplo, eu quero fazer um contato com a Carla, não tenho como me conectar com ela porque ela não permite. Se nós estamos no mesmo grupo, no grupo do Sebrae, por exemplo, é um ponto até para eu começar uma conversa com a Carla. Oi, Carla, tudo bem? Fazemos parte do mesmo grupo do Sebrae, enfim, eu estou aqui me promovendo, preciso da sua ajuda como corporação, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, ela comenta um ponto importante, a questão de não ter tanta relevância, né? Alguns grupos, eles são mais ativo do que outros. Normalmente no LinkedIn não tem isso, eu sei porque eu administro o grupo do Right Management e assim, é o tempo todo a gente promovendo discussões ali. Isso. E nem sempre você tem do outro lado, porque as pessoas não estão, né, disponíveis naquele momento. Mas é importante participar e esse é um ponto aí que pode te ajudar na hora de fazer uma conexão. A gente participa do mesmo grupo, quer dizer, é uma abertura que você tem diferente do que, olá, tudo bem, eu sou a Priscila, né? Você já tem aí um ponto ganho
digamos. Eu Você vejo tá assim, usando né? como uma Você está usando como uma estratégia participar de também. grupos sem Isso. relevância. Porque às vezes tem grupos que tem mais de 30 mil integrantes. A chance desse grupo ser produtivo é pouca. E eu É diria dentro até do por- LinkedIn, sim. Justo pelo que você falou, essa questão da afinidade. Né? Às vezes você é um profissional de uma área específica e está buscando se conectar com outras pessoas dessa área, mas não sabe aonde encontrá-las. O grupo vai ser importante, O grupo exatamente. vai te ajudar a identificar e fazer esse link muito bacana que você falou. Nesse sentido, ele ajuda e ele traz matérias, né? Sim. Mas ali conversas, tanto eu não tenho visto tanto Não, hoje. também É não. muito nesse sentido passivo, né? Sim, sim, com Mas certeza. realmente tem esse sentido de identificação de comunidades, que é bem legal. Verdade. Bacana. Temos Outra pergunta. Como o LinkedIn consegue interferir no mercado da corporação e não só na retenção ou busca de talentos, em se tratando de páginas corporativas? Então, gente, o LinkedIn, aí pensando em company page, em estratégia de negócio, ele é importante para quê? Para gerar relacionamento, gerar conversa. A gente fala hoje que muito de influenciadores digitais, mas se nós pensarmos que cada um de nós é um influenciador digital e que cada um de nós tem um grande desafio e oportunidade de gerar conversas sobre marcas, cada um de nós tem uma relevância tremenda no meio que a gente atua, independente do número de seguidores. E aí a company page se torna muito atuante, porque ela recebe dicas, ela vê quem são os perfis que estão que estão interagindo com a empresa, né? Você consegue comunicação institucional, comunicação de evento, treinamentos, ativações e realizações do dia a dia dentro da empresa, tá? Deixa eu ver ali a outra pergunta. Você pode voltar na outra? E uma coisa que eu queria comentar com você, que eu acho que é relevante para o nosso público, no fim para todos nós. Quando você se está conectado, você tem uma empresa e você tem a company page, você tem os seus colaboradores lá. E você aumenta a sua rede, porque eu levo os meus contatos para ter visibilidade da empresa. Ela leva, então você gera também um ciclo virtuoso dentro desse momento, né? E o bacana é que assim, mesmo que eu pense, vocês vão olhar o meu exemplo, gente, eu tô falando, Social Mom, se vocês digitarem no LinkedIn, vocês vão ver que eu tenho 26 seguidores até o momento. Por quê? Eu criei uma company page há poucos dias. Eu tenho 2 ou 3 funcionários que trabalham comigo, colaboradores dentro desse processo, e eles são as pessoas que divulgam isso para o mercado. E como que eu faço para crescer? Justamente que é a pergunta que está vindo. Como? Com o conteúdo, gente. Então, como que uma empresa que hoje tem 250 mil seguidores, como a empresa que você representa, que é incrível o perfil deles lá, eu já fui navegar, como que chegou nisso tudo? Construindo, gente, e construindo do zero. Hoje você tem alguns recursos. Conteúdo é o principal deles. O segundo, a partir da tua base de colaboradores e funcionários, você vai também multiplicando isso, que são esses embaixadores. E a partir de recursos de propaganda também. O LinkedIn hoje ele tem esse sentido de patrocinar post. E isso é dentro da company page. Você pode patrocinar uma postagem que fala de um serviço ou um produto seu e ela ser direcionada para pessoas que têm interesse em comprar ou conhecer esse serviço. E assim você vai crescendo. Como? Com conteúdo, com informação, incluindo teus colaboradores dentro desse processo e mostrando para eles a importância que eles têm nesse papel. E a partir também de campanha, divulgando isso. E você pode divulgar a tua company page no próprio LinkedIn, no teu perfil pessoal, nas tuas outras redes sociais. A gente esquece de fazer esse cross-mídia muitas vezes, né? E isso é super importante e te ajuda a crescer, independente do segmento que você atue. Eu queria também voltar essa pergunta para você, né? No sentido de bastante gente, do fluxo, e você acha que administra também como você falou que administra o grupo, como é que você vê isso? Você diz em relação... Dessa construção, se você busca uma métrica de ter mais, enfim, como é que existe isso dentro de uma... Sim, por exemplo, eu tenho lá um processo de qualquer profissional que chega para um processo de transição na Right, eu envio, né, a gente tem um sistema que envia um comunicado pedindo para ele participar do grupo. Mas, além do grupo, a gente falando de páginas de empresa, né, é o que a Carla comentou algumas perguntas atrás. Não adianta você ter a empresa lá com um logo, falando exatamente o que ela faz,
como ela está posicionada se você não postar, se você não contribuir, se você não tiver ali conteúdo que gere visibilidade. Porque é visibilidade. Se a gente está dizendo que o LinkedIn é uma ferramenta, né? É uma plataforma de networking, de relações, se você não tem conteúdo, não tem por que ela existir, né? Então, assim, é conteúdo que vai gerar visibilidade tanto para você como pessoa física, já que você vai estar linkado, quanto a sua empresa como uma página da empresa XPTO. Não adianta. Se não tem conteúdo, né, e não precisa ser conteúdo a cada 2, 3 horas. Não. Se for um conteúdo uma vez ao dia, relevante com aquilo que você está fazendo, faz sentido. Bacana. Tá? Exato. Eu queria trazer um ponto para o universo que nós estamos conversando, né? Pensando numa startup, num negócio clássico. Eu tenho meu perfil pessoa física, estou migrando hoje, eu gostei daí da conversa das 3 e vou comprar essa ideia, vou fazer para minha company page. A ideia dele é... Vou fazer o meu raciocínio e questões que eu já comentei aqui, ver se eu estou no caminho certo. Tá. Eu vou lá, crio o perfil da minha empresa, coloco uma questão visual bonita, bacana. E se eu estou, por exemplo, dentro de uma startup, contar o processo, contar em que momento ela está, com quem que ela está conectada, se ela está lá no Sebrae, se ela não está, se ela está em conexão com outras pessoas. Isso é relevante? Sim. Isso é um começo para quem estava fazendo essa pergunta? Como é que é esse primeiro pulo aí? Qual que é o primeiro post? Isso é muito relevante, né? Contar a que a empresa veio, qual o propósito dessa empresa, desse negócio. Hoje os empreendedores estão todos muito movidos ao seu propósito pessoal aplicado. Então contar isso é muito bacana e gera engajamento e afinidade, né? Empatia. E o que a gente pode fazer? Contar sobre o dia a dia, quem são seus parceiros de negócio, treinamentos e desenvolvimentos que você participou, mencionar pessoas que são referência nesse mercado na tua company page, pessoas que te ajudam a construir a tua empresa dentro da company page, que podem ser referência para outros empreendedores também. Isso ajuda muito, porque isso gera essa empresa está começando, mas ela tem um conteúdo relevante. Quando ela fala, faz diferença para mim, não é todo dia, nem toda hora, mas o que ela fala me interessa e eu quero continuar acompanhando. Então, passo a passo, né? Tem uma missão, tem um propósito. Tem um porquê de tudo isso acontecer, né? Eu não simplesmente criei um produto e tô vendendo mais um produto na praça. Então, quanto mais informações, né, tiver, melhor. Tá. É a sua exposição que a gente está falando, gerar visibilidade. Então, assim, se eu não tenho... Para eu começar, por que eu cheguei até ali? Por que essa empresa existe? Como os pitches que fazem aí as suas startups, né? Assim, qual é o meu pitch? Qual é o meu negócio? Qual é o meu público? O que eu espero? O que eu pretendo? Então, já é um começo. Falar sobre até notícias. Gerar, exatamente. Até você gerar conteúdo, gerar pessoas que estão vendo e estão replicando a sua informação, a informação da sua empresa... Faz total sentido. Eu como perfil pessoa física, né? Como pessoa física, vale a pena a recomendação de acessarem a minha página? Era isso que eu ia falar, justamente. Justamente. E isso é uma coisa que a gente acaba esquecendo de fazer, ou às vezes acha que não deve, né? Mas está muito enganado, porque cabe a nós, que somos os idealizadores e fundadores desse projeto, apresentar esse projeto para o mercado. E o LinkedIn está ali com toda a tua credibilidade que você construiu ao longo daqueles 20 anos de carreira, esperando novidades sobre você. Então, quando você fala, esse é o meu novo negócio, eu tenho esse propósito, e aqui nós estamos compartilhando conteúdo sobre isso, apresento para vocês a minha solução, a minha company page, muitas pessoas que são ligadas a você vão seguir, vão comentar, vão compartilhar, e isso vai te ajudar a crescer. Bacana. Vamos para uma pergunta, né? Como pedir recomendações. Como pedir recomendações? O que vocês têm? Como é que os universos aqui trabalham com essa questão da recomendação? Eu não sei se ele pergunta na prática ou o que ele escreve. De qualquer forma, eu vou dar a minha opinião. Para solicitar recomendação, você tem ali em adicionar sessões do perfil, entrando na sua página, você tem como solicitar recomendação, ou se você vai para o fim da sua página, você consegue clicar ali e pedir recomendação.
E aí você vai preenchendo, à medida que você vai pulando as etapas, né, preenchendo as informações, ele vai dizendo para quem que você quer pedir, o que essa pessoa teve de relevância na sua atividade, quando é que vocês trabalharam juntas ou em qual cargo você estava, né, quando você, para quem você está pedindo, se você estava, por exemplo, se você era um trainee ou se você já era um supervisor ou se você já era um diretor, ele vai te dando algumas perguntas, você vai preenchendo e ele envia, né, um e-mail para a pessoa para a qual você solicitou. Mas eu acho que além do que você ir lá e preencher na parte burocrática, é você pedir uma recomendação, que é o que eu, por exemplo, oriento lá os profissionais, sempre peça. Se você tem um cargo de gerência, um cargo de destaque, um cargo executivo, peça para um par, peça para um subordinado, peça para um seu superior, ou peça para pares, né? Pessoas que trabalham na mesma linha de negócio que você, na mesma atividade, na mesma função. Ainda assim, tem que ter a parte burocrática, que eu acabei de dizer, de preencher essas informações, mas além disso, é você passar a mão no telefone mesmo, ligar. Olha aqui, Priscila, te mandei um e-mail pedindo recomendação, isso para mim é importante, enfim, que a pessoa saiba para aquele, né, qual é o propósito que você está pedindo aquela recomendação. E para que serve a recomendação? Você, olhando sobre o seu universo, depois você me responde essas duas questões, mas olhando para o seu universo, para que uma recomendação Ela valida existe? Quem você é. Valida. Né? Você assim, se você está ali como profissional, eu sou como pessoa física na ferramenta, ela valida aquele profissional que você está vendendo ali no seu resumo, falando das suas atividades, quem é você, com o propósito que você tem no mundo corporativo. Uma pessoa que trabalhou com você diretamente, foi um par, ou foi um subordinado, ou foi um superior seu. Para mim, ela valida aquilo que você está se expondo, a forma como você está se expondo. Se a gente fala aí de uma empresa, né, de uma página de uma empresa e de uma pessoa física, ainda assim ter recomendações na pessoa física faz sentido, porque se eu estou abrindo uma empresa que tem a ver com a pessoa física que eu sou, né, como eu estou me expondo, eu estou validando também a empresa que eu estou criando. Bacana. Então, para mim, é criar empatia e validar aquilo que você está dentro da ferramenta, aquilo como você está se expondo. Tá? Validar é de fato a palavra-chave, ela colocou muito bem. E tem um outro ponto interessante, o LinkedIn ele também tem, além desse depoimento, dessa recomendação em texto, ele tem também uma aba no final do perfil que vocês devem ver lá que chama competências. Vocês já viram os skills que a gente falou? E ele tem um maisinho do lado e vai enchendo de fotinho e colocando numerozinhos do lado. Isso também ajuda o sistema a validar sua competência. Palavras-chave. Palavras-chave. Então, como que funciona? O LinkedIn, ele diz que quem tem 5 recomendações de texto como essas é mais relevante, tem mais credibilidade do que quem tem menos que 5. Então, essas de texto, elas são super importantes e 5 são um número que te dão um divisor de águas. O segundo ponto são as competências. Quando você coloca lá gestão de pessoas, planejamento estratégico, planejamento financeiro, e as pessoas vão dizendo sim, 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 e vão dando maisinhos para você, isso também te coloca em destaque dentro do mecanismo de busca do LinkedIn e faz essa validação de relevância pessoal e de competência para o teu trabalho. Então ela colabora, soma com a recomendação e te ajuda nesse sentido também. Tá? E até é bacana falar que o depoimento, quando a gente deixa de trabalhar para uma empresa e começa a ter o nosso próprio negócio, quem já viu aí os sites de treinamentos e que falam dos depoimentos? É a recomendação com uma outra roupagem. Exatamente. Né? Por que eu trabalho com a Carla? Por que a Carla, à frente desse negócio, é de confiança, é relevante? O que o serviço que aquela empresa trouxe para mim fez de diferença no meu dia a dia? Então, faz todo sentido em qualquer um dos perfis e momento da carreira, tá? Bacana, muito bem. Eu queria fazer até na verdade, responder não, né? Porque ninguém fez essa pergunta, mas colocar um ponto importante que para mim, né, hoje pro meu dia a dia tem importância, é a questão de ter o perfil em outro idioma, que não seja só o português, né? Quando a gente fala de pessoa física, isso faz total diferença, uma vez que eu sou fluente num determinado idioma e tenho a página também nesse outro, né, nessa fluência que eu tenho. O principal, seja ele o inglês ou em português, eu crio aquela outra página. Isso faz relevância, uma vez que muitas pessoas, quando a gente está falando aqui a todo momento na questão da palavra-chave,
Quando eu digito palavra-chave, alguns digitam em português e outros digitam em inglês. Né? Eu estou no Brasil, normalmente as palavras-chave serão em português, mas também não é uma regra. Eu posso ter pessoas buscando por outras pessoas que sejam palavras em inglês. E se você tiver o perfil só em português, se ela digitou em inglês, você acaba não caindo no filtro, né, ou na triagem que essa pessoa está fazendo. E a gente fala isso muito para o profissional em transição de carreira, quando alguém do RH ou o seu possível chefe está buscando um perfil parecido. Mas quando a gente fala para você, empreendedor, que tem uma empresa, né, e também quer fazer negócios não só no Brasil, mas com outros países, América Latina, por exemplo, ou até mesmo, né, a Europa como um todo, é importante que o teu perfil, pessoa física, tenha esse outro, né, esse outro idioma. E é bem simples de criar, tá? Ali do lado direito você vai ter lá a opção de criar perfil em outro idioma, clicou ali, escolheu. E você que faz, no caso, passa a tradução do seu conteúdo original para esse novo conteúdo que você optou, lembrando tá? que tem muitas palavras hoje que são portuguesas, que Sim. na verdade são startup. Sim, exatamente. Essa área de startups é quase tudo. né? Praticamente Então, assim, tudo. E às tudo... vezes pode ter até uma mescla de busca de palavras, né? Palavras-chave. Eles buscam algumas palavras, por exemplo, ao invés de vendas, sales. Enfim, fazem Sim. palavras em português e palavras em inglês. Marketing. Né? Então é importante que o perfil, para aqueles que têm, né, a fluência Perfeito. no idioma, tenha também o seu perfil de pessoa física nesses dois. E aqui só completando uma outra pergunta, a importância dos arrobas dentro do LinkedIn. A importância disso é quando você quer mencionar alguém ou alguma empresa em um comentário seu. Por exemplo, agora vocês que estão assistindo a nossa live podem fazer um post no LinkedIn, marcar o meu nome, o nome das meninas, marcar o Sebrae SP e vocês vão conseguir referenciar a company page e nossos perfis. Isso te ajuda a conectar com outras pessoas e fazer essa alusão a quem esteve com você num evento, num treinamento, quem você conheceu. E é isso que ele te traz como relevância, a citação de alguém ou de alguma empresa. Isso Às é vezes bacana eu também. já vi muita gente que faz isso de maneira errada, quer dizer que estava conosco, por exemplo, e se ele não colocar o arroba Roberta ou Não, o arroba não vai Carla ou marcado. Priscila, ele não está nos marcando e nós não estamos tendo visibilidade ao post. E por da isso pessoa. a importância do arroba. Isso. Né? No Instagram, Total, ele é o nome né? do perfil, então no Instagram é Carla Falcão _, e aqui no LinkedIn é Carla Falcão e o nome de cada uma aqui. Isso. E aí isso é importante porque a gente consegue, inclusive, saber que foi citado e comentar, compartilhar e fazer isso tudo ser melhor ainda. Exatamente. Bacana. Bom, nós estamos indo para os últimos 10 minutos, né? 2 horas já aqui. Conceder Sim. recomendações também conta? Perfeito. Acho que é uma Sim, medida é uma de troca, mão exatamente. dupla, né? Sim. Da mesma forma que você quer que as pessoas te recomendem. Eu diria não que só, até nem é só bom começar Sim, recomendando dando do que antes você de pedir pedir. recomendação. É uma troca. Faz total bacana. sentido. Bom, nós estamos indo, se não houver mais perguntas, nós estamos indo para os nossos últimos 10 minutos. Eu já queria, de coração, né, em nome do Sebrae São Paulo, agradecer a participação de vocês. E eu queria abrir para vocês também as últimas considerações, eventos, questões que são importantes e também dizer se vocês têm alguma outra última dica aí guardada, né, as 7 chaves, se vocês podem compartilhar com o grupo, quem que... Pode? Então vamos lá. Nossa, passou voando 2 horas aqui, tá sendo muito gostoso esse bate-papo. Obrigada pela oportunidade. Então eu queria deixar, quem quiser continuar falando comigo pelo meu próprio LinkedIn, vocês conseguem mandar convite para mim. Manda um recadinho dizendo eu assisti vocês pela live do Sebrae. É legal porque é bacana sobre isso. E eu costumo fazer lives, então, falando mais dúvidas e respondendo em tempo real mais perguntas, dia 16. Então, próxima terça-feira eu vou fazer mais uma pelo meu Instagram. Carla, Oi? eu só vou pedir para a gente já responder isso Tá. em relação a uma coisa que entrou. Eu vou fazer a pergunta, ó, fui informada que após a palestra os participantes poderão entrar em call direto. Será, mas não nesta data. No dia 16. Não hoje. Não, desculpa. Na próxima terça-feira, tô com a mente aqui, a agenda trabalhada na cabeça.
próxima terça-feira, à noite, pelo meu canal de Instagram. Eu vou publicar hoje no LinkedIn e no Instagram o horário e como que a gente pode conversar ao vivo e tirar essas dúvidas e continuar o papo. Além disso, eu trabalho com treinamentos em LinkedIn para Company Page, para perfis. Dia 25 de maio, a gente tem um treinamento aqui em São Paulo e 23 de maio, uma turma em Campinas. Também estou à disposição para a gente conversar. Além disso, conheçam, acessem a rede Social Mom e me conectem, e a gente está aí para ajudar vocês a crescer e a movimentar todo esse universo. Muito obrigada por tudo. E eu queria, antes de passar a palavra para a Priscila, agradecer enormemente aí o conhecimento e a troca. E, de novo, contar com a tua participação aqui num futuro breve. Não, foi ótimo. E também dizer que para o público do programa Incubadora, a gente tem um recado posterior, mas que não precisa ser colocado online. Então, se essa pergunta veio do público do programa Incubadora, depois a gente vai passar as informações corretas em relação a isso, mas haverá uma sequência. E aí eu passo a palavra para você. Bom, eu agradeço também a oportunidade. O LinkedIn ele está sempre em mudanças, então assim, hoje eu confesso que eu aprendi algumas coisas que eu não sabia e é sempre bom ter a visão do outro, né? Tanto a Roberta disse que não sabe nada, sabe? Sim, sabe, claro que sabe, convivo bastante tempo, sabe. Então, com a Carla também, obrigada a vocês, obrigada a Sebrae em nome da Right. Caso vocês queiram me acionar no LinkedIn, estou lá como a minha URL é Priscila Minelli. E eu acredito assim, gente, que mídia social como um todo, ela é importante, né? Quando a gente fala de mundo real e de mundo virtual. O LinkedIn, ele é de extrema importância. Ele não é o único canal de comunicação, seja para voltar para o mercado de trabalho, para um reposicionamento, ele é estratégico. Então, estar no LinkedIn faz toda a diferença, independente de qual seja a sua atuação no mercado de trabalho, tá? Sendo um executivo ou não sendo executivo, sendo um profissional do mercado de trabalho, é importante que esteja no LinkedIn, tá? E aí, seguindo as nossas dicas, o conteúdo vai ficar gravado, tem a live da Carla, algumas outras propostas que o Sebrae fará, então é importante que vocês estejam conectados e assim, não tenham vergonha de perguntar de fato, porque ainda para alguns é novidade, mas ele é, assim, a ferramenta LinkedIn ele é tão importante quanto essa exposição como um todo que o mercado tem feito, tá bem? Obrigada, Roberta, obrigada Carla. Foi ótimo. Obrigada, também a equipe aqui por trás dos bastidores. Tem uma equipe imensa aqui. E eu queria já convidá-los aí para a próxima live que vamos ter. A partir de agora nós teremos uma por mês e aqui a minha colinha. Nós vamos ter no dia 21/5 falando sobre mercado, problema, solução e UX. Então estão convidados, coloquem aí nas agendas de vocês. Obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Até mais.